Hoje nosso bate-papo é com a juíza, Taciela Sileno. Seu nome? Taciela Cordeiro Sileno. O que você faz? Sou juíza do trabalho. Qual problema você resolve? Eu resolvo os problemas relacionados às relações de trabalho. E como você resolve esse problema? Com serenidade, tranquilidade e razoabilidade. No Casal Notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, como você já sabe, tem a missão de desmistificar o cartório. E o que é desmistificar o cartório? É mostrar que o cartório também tem a parte trabalhista bem legal, as pessoas podem trabalhar no cartório felizes, o cartório é um lugar que oferece oportunidade de trabalho. E esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem trabalha, para quem não trabalha e para quem ainda pretende trabalhar. Peraí, parou. 30 segundinhos aqui. Se você gosta do nosso perfil, se você gosta do nosso conteúdo, a Ana tem um recado muito legal para você. Gente, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você estiver na plataforma do Spotify, não esquece de dar as 5 estrelinhas aqui pra gente. Volta pro episódio. Trabalhar. E por que estamos falando de trabalho hoje? Já você vai saber, depois dos comerciais, é claro. Olha só, tá chegando o final de ano, se você quiser fazer uma blusa comemorativa para sua equipe. Você também, tabelião, empresário, que quer fazer uma logo com as nossas camisas, com o Casal Notarial, manda pra gente que a gente faz o uniforme também. E aí, a qualidade é a parceria Reserva Inc. ou Inc. Reserva. Tem que falar os dois nomes juntos, senão dá um problema. Não, Não e pode fica falar, moderno. e fica moderno. Vamos acabar com esse negócio de camisa de botão que leva 2 horas passando. Pois é. Vamos simplificar. Aqui a gente trabalha, né, gente? Vocês vivem no Rio de Janeiro, que é um calor, já estamos em dezembro. Esse programa é atemporal, eu tô falando estamos em dezembro nesse momento, mas não estamos. Mas quando for para a tela, está em dezembro. Então, acesse aí www.casalnotarial.com.br, vai lá na aba loja, você clica lá e cai dentro da nossa loja lá. Isso. De camisas. De camisa. Você falou que aqui no Rio tá muito quente, mas tem moletom também. Tem pra moletom. quem tá no frio, também tem outras opções. Se você está na Europa, se você é rico, está de férias na Europa, também tem moletom. Os Estados Unidos, você está nos Estados Unidos, vai passar férias com o Mickey. Todo mundo está na época, né? Daqui a um mês, tá todo mundo de férias. Então aproveita lá. Tem você que tá grávida, vai ter neném, tem body, tem camiseta, tem camisa infantil, né? Isso, veste a família inteira. Você que é mais ousada, tem cropped, tem tudo lá. Não é ousada, é pra quem é mais novo, assim, mais jovem. Porque assim, fica feio. Eu imagino agora de barriga de fora. Não tem problema não. É. Além das camisas, tem esse livro aqui também, né? Chama Neemias, um devocional para empreendedores. Escrito à luz da Bíblia. Eu escrevi, não foi a IA. Agora tá uma moda o pessoal escrever livro de IA, né? Então, Neemias era um homem, um trabalhador, né? Ele era ali um CLT. Você vê que está puxando bem para esse lado hoje. Né? Ele era tipo um CLT lá do rei Atarxerxes, até que o irmão dele falou que a cidade tinha sido destruída. Então, Neemias saindo em busca... Neemias de CLT virou empreendedor. Então, qual a diferença? O empreendedor ele trabalha 24 horas. Isso. E o CLT não precisa trabalhar 24 horas. E também vamos falar da escala 6x1. Então, também tem o link do livro aqui, de Neemias. Você lê, não vou ficar dando spoiler, porque senão o pessoal não lê. Não. E assim, o trabalhador, ele tá preocupado com a escala. Isso. O empreendedor, ele não tem hora de descanso. Não tem. Então, assim, ele tem hora de descanso durante todo o período de segunda a segunda de trabalho. E eu vou repetir a frase do menino Thales lá. Que hora você trabalha? A hora que eu tô acordado. Enquanto eu não tô dormindo.
Eu só não trabalho quando... E olha lá, porque às vezes eu sonho que eu estou trabalhando, né? Não dá para desligar. Então, já falamos muito. E lá no nosso site também, www.casalnotarial.com.br, tem lá os nossos produtos. O e-book do e-notariado, E-book do o notariado. curso que está vindo, mentoria. Entra lá, conhece um pouco. Quem sabe você não contrata a gente. Que a gente, além de tudo, é legal. É isso aí. Palestras, shows, tá lá. Stand-up, Chama a não. gente. Stand-up também, eles fazem stand-up aqui. Falando de cartório, né? Por isso que as pessoas gostam. Acabou meu cafezinho. Tô vendo que você tá aí. Então, preocupado sem com mais a- delongas, né? Vamos apresentar aqui a nossa convidada. Tem a agenda mais cheia do que artista da Globo. Uma convidada Pode falar Globo? ilustre. Não, não pode. Vênus Platinada. Não, também não pode. Também não pode. Você fala de uma emissora. De uma emissora que já foi grande. Mas ela é muito mais importante Muito mais. do que qualquer um de emissora qualquer. Temos aqui a honra de receber a Taciela, juíza do trabalho. Não, federal. Tem os detalhes. Também é juíza federal, titular da 9ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro, presidente da A Jutra, AJUTRA e integrante do Conselho Pedagógico. da Escola do Tribunal Regional do Trabalho aqui da primeira região. Então, Taciela, muito bem-vinda. Obrigada por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento, tá aqui. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir um pouco. Eu tenho certeza. E como forma de agradecimento, a gente sempre traz também um Ai, que lindo. kitzinho de presente Muito obrigada. e um livro para você. Adorei. Adorei. Muitíssimo obrigada. É um Lerei. devocional. Já vi que você gosta de devocional. É Eu um gosto, devocional. gosto. Vou ler e farei meus comentários Faça. também. Pode deixar. Tanto as críticas quanto os bons comentários. Mas lembre que a crítica, você vai criticar o chefe lá, tô brincando. Mas é um livro que, só antes de você se apresentar, é um livro que Deus deu a capa, Deus deu tudo que está escrito aí, até a fonte. Inclusive a gráfica que a gente se juntou, que eu estava procurando uma editora, e depois eu não quero nem mais editora. Hoje a gente tem a nossa própria editora. Então, Deus foi muito bom nesse processo aí. Vem mais livro aí. E E como muito obrigado. estávamos conversando antes, né, de começar, eu acredito plenamente nisso. Então, pode ter certeza que lerei e comentarei. Muito obrigada. Será um prazer, uma honra. E eu que agradeço o convite por estar aqui. É uma honra estar com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. Obrigada. Já vou votar no melhor podcast, porque eu acho que é muito importante assim, esse trabalho que vocês fazem de trazer leveza para, não é, uma profissão, né, um cargo que é tão criticado mesmo. Eu sei que vocês falam brincando, né, mas é mesmo, né, a visão que as pessoas têm do cartório, assim como que para muitos a visão que tem da Justiça do Trabalho Exatamente. não é das melhores, não é? Então, ter essa oportunidade também de estar aqui e trazer um pouquinho da minha visão, que é muito positiva, sobre a instituição, enfim, eu só posso realmente agradecer a vocês. É um prazer. A gente nem falou, ela tem tanta qualificação que a gente nem falou todas. não. Então Ela termine. ainda é formada em liderança feminina por Harvard. Não é, olha só, não é brincadeira não, tá? A gente tá só subindo, O padrão tá ficando elevado para vir aqui, hein? Passagem pela FGV, PUC, RJ e Columbia University. Tá certo? Eu fui selecionada, a Colômbia tem uma seleção de 30 mulheres que ocupam posição de liderança no Brasil. E aí, em 2022, eu fui uma dessas 30 mulheres selecionadas e foi uma experiência realmente muito enriquecedora, sabe? Assim, Que legal. conviver com mulheres do Brasil inteiro que ocupam cargos de liderança, né? Que legal. E aí foi até realmente nesse momento que eu me apaixonei, me encantei por esse tema, porque as pessoas pensam assim, o juiz é líder, né? Não, o chefe é líder, não. Exercer um cargo de chefia é uma coisa, ser um líder é outra completamente Você diferente. sabe que eu né? escrevi sobre Perfeita isso colocação. ontem ou hoje? Eu vou... Olha, deixa eu só... Olha, você falou um negócio agora que eu Estamos escrevi alinhados, sobre... né? Impressionante, mas pode continuar. Mas eu escrevi sobre isso. Ser chefe é mandar por mandar. Liderar é educar e formar um novo líder para que ele entre no seu lugar. Eu escrevi sobre isso ontem. Inspirar, né? Direcionar. E eu acho que
E essa é uma confusão que, inclusive, nas empresas gera muitos transtornos, porque muitas pessoas são colocadas em cargos de chefia pelas competências técnicas, não é pelos hard skills. Sim. Mas a pessoa não tem o menor perfil de liderança. É isso. E aí isso acaba destruindo a equipe, gera problema, assédio, briga interna da equipe, enfim, atrapalha todo aquele sistema porque não tem características de liderança, né? De inspirar, de motivar, de engajar a equipe, né? Então essa experiência que eu tive em Colômbia foi bastante enriquecedora. E eu me apaixonei pelo tema. E eu falei, nossa, eu vou me especializar nisso, porque acho que a gente precisa de mais mulheres líderes, não é? Então, tenho me dedicado ao tema da liderança feminina. Deixa eu só falar que é Provérbios 28:2 que diz que quando um país está em revolta, os chefes se multiplicam, mas apenas o líder sábio consegue manter a ordem. Eu acabei escrevendo sobre isso, e Neemias virou um livro de todo dia eu escrevo, né? Então, eu tenho um Instagram e coloco sempre. E é sobre isso mesmo. Né? Um chefe... O que é um chefe? Um cara, às vezes, é arrogante, grosso, só tem o cargo de... Ele tem o poder de ditar a ordem, mas não ensina nada a ninguém. E o líder, realmente. E nem todo mundo nasceu para ser líder, para liderar, independente do currículo. E muitas vezes a pessoa não é chefe, mas é líder. Não é? Verdade. E tem isso também. E tem na administração pública, eu fiz um mestrado em administração pública, por isso que tem a FGV no meu currículo, que é um tema que eu adoro, administração, a gente está falando sobre gestão, né? E na administração a gente fala muito, né? Tem um jabuti em cima da árvore, né? Porque o jabuti não subiu, alguém colocou ele lá, né? No setor público, infelizmente, isso é mais comum, né? Mas é isso, é buscar... E como até na linha do seu livro, Cristiano, assim, que você fala de empreendedorismo, né? Nós precisamos ser empreendedores e líderes da nossa própria vida, né? Exatamente. Diariamente, né? Começa dentro de casa. Você começa a empreender dentro de casa, com esposa, filho, marido... Administração da casa. Administração da casa. Da sua própria vida, né? Da sua vida. Dos tá? seus horários. Horários. Isso aí. Tem um livro que eu acho muito legal, eu esqueci o nome do autor agora, que tem um livro que é famoso, que é Como Chegar ao Sim. Ele é professor de negociação em Harvard e tal, e ele fala são técnicas de negociação. E ele escreveu um livro, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. E eu adoro esse livro, eu indico para todo mundo. Porque a principal negociação que você faz é com você mesmo. É todo dia, tocou o despertador, eu vou levantar para malhar ou eu vou dormir mais um pouquinho, né? Eu vou comer essa batata frita no almoço ou eu vou fazer uma saladinha? Porque eu vou dormir 8 horas ou vou ficar acordada até 1 hora? Assim, você está negociando com você mesmo o tempo inteiro, né? Claro que eu dei exemplos assim mais banais, mas desde pequenas a grandes negociações é preciso que a gente lidere a nossa própria vida todo dia através das nossas escolhas, né? Tem umas coisas assim que nunca começa pelo algo grande, né? Você, quando permite um sim naquilo que é pequenininho, aquilo vai aumentando e daqui a pouco, quando você vê, você mesmo se colocou imerso numa situação que você não queria. E aí, por isso, muitas vezes as pessoas acabam ficando não satisfeitas com elas porque se colocaram ali, né? Mas tudo começou num sim, às vezes, desse tamaninho. E como começou? Conta pra gente. Eu adoro saber, não da vida das pessoas, mas o que leva, assim, essa coisa de estudar para um concurso. Eu vou um pouquinho além. Tá. Primeiro, juiz é de carne e osso. Né? Aí, quando falam em juiz, pensa aquele cara velho carrancudo. Aí me chega uma mulher belíssima que é juíza e é de carne e osso. E simpática. Simpática. Com muito conhecimento e, assim, querendo transbordar o conhecimento. Então, assim, como chegou a isso tudo? E por que a vara do trabalho, né? Porque é tão sensível quanto o cartório. É tão cristal quanto cartório. Qualquer coisa quebra, né? Olha, obrigada. Mas eu acho engraçado isso que você falou, porque às vezes eu falava com as pessoas assim, o que você faz? Você fala assim, eu sou juíza. Nossa, não parece. Eu falei, mas como é que parece juiz, né? O que o juiz andar de parece, toga na rua. Né? E tinha uma coisa também que falavam muito pra mim, eu acho muito engraçado, gente. Engraçado não, é tragicômico, né? Tô brincando. Que às vezes, quando eu fazia audiência, quando eu passei na magistratura,
eu vou fazer 15 anos como juíza, né? Os advogados sentavam assim e falavam assim, nossa, que juíza jovem e tal. Ninguém nunca mais falou isso. E eu fico tão chateada com isso. Eu falei assim, gente, eu estou envelhecendo. Brincadeira. Mas, assim, eu adoraria ter uma história mais romântica para contar sobre a minha escolha. Mas a verdade é que foi uma escolha bastante racional, assim, por que eu escolhi a magistratura, né? A minha família é uma família de classe média, assim, a gente morava ali na Tijuca, que é a zona norte do Rio de Janeiro, e eu perdi minha mãe muito jovem, eu tinha 9 anos, minha mãe faleceu, E, engraçado, fazer um momento agora, assim, pessoal, mas quando a minha filha fez 10 anos agora, e eu saí para almoçar com a minha filha, eu entrei em transe, assim, que eu olhava a minha filha, e eu falei, nossa, eu não consegui passar o aniversário de 10 anos, o meu, com a minha mãe, né? Então, foi uma... Mas, enfim, é a vida, né? E aí, eu tinha aquela situação, enfim, eu queria muito ter independência financeira, achar um lugar, o meu lugar no mundo, assim, né? Precisava também. E sempre fui boa aluna, estudei no FRJ, passei no vestibular, então eu falava assim, nossa, eu sou boa em prova, né? Tinha aquela coisa de passar no vestibular, já dá um atestado de que você vai bem em prova e tal. E aí, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que tinha sido juíza classista. Não sei se vocês lembram que tinha juiz classista no Justiça do Trabalho, né? E aí ela falava, minha filha, faz concurso para juiz, sabe? Nossa, juiz é bom, você vai ser independente, você tem estabilidade, você... E a área era trabalhista e eu falei, tá bom. E assim, eu estava na FRJ, levei a faculdade, eu sempre trabalhei. Eu tive uma experiência muito enriquecedora, que eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos. E eu fiquei 1 ano morando nos Estados Unidos. E era muito interessante, porque quando eu saía da aula e ia no mercado, era uma cidade muito pequena, chamada Travelers Rest, na Carolina do Sul, os meus amigos de turma estavam trabalhando no mercado, ensacando, colocando coisa na prateleira, né? Que é algo totalmente fora da nossa realidade de classe média, né? Assim, pelo menos assim, se você tiver numa classe ainda mais alta, é impossível, mas E eu falava assim, nossa, as pessoas trabalham. Então, eu voltei com aquela ética do trabalho, né? Então, quando eu cheguei, eu pisei no Brasil, eu falei assim, nossa, tem que trabalhar. E eu voltei falando inglês, eu fui dar aula de inglês, com 17 anos que eu tinha. Outro dia eu achei minha CLT, achei minha carteira de trabalho, mostrei pra minha filha, pro filho. Então, assim, eu passei a faculdade toda trabalhando, fiz alguns processos de trainee e tal. E a ideia do concurso me pareceu muito atrativa, porque eu pensava assim, nossa, eu não tenho tempo para fazer uma carreira, sabe? Assim, porque você vai advogar, você normalmente vai começar de baixo, você vai ganhar uma graninha, você vai subindo, você mora com os pais. Eu precisava de uma independência rápida, assim, né? E eu gostava de direito de trabalho e fui. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fui aprovada no concurso logo que eu me formei. Só que foi na época da emenda constitucional 45. Não sei se vocês vão lembrar. De 2004, teve a reforma do judiciário. Não acredito que então não deve ter afetado o cartório. Assim, né? Não, o cartório não. Só que na época ela passou a exigir 3 anos de advocacia para ser juiz, que antes não tinha isso, né? E aí eu cheguei a entrar com mandado de segurança, porque aquela coisa, cada tribunal entendia de um jeito, né? E eu fiz a prova toda, participei do concurso todo, fui aprovada e ia tomar posse em primeiro lugar no concurso. Caramba. Faltavam 3 meses de advocacia para mim, né? Aí eu pedi final de fila, porque tinham sido, sei lá, 50 ou 60 aprovados. E o tribunal negou. Assim, o tribunal... E os desembargadores, assim, nem olhavam para mim. Eu fui lá na votação, sabe? E eu vi umas pessoas comentando, não, mas se essa moça passou em primeiro lugar, ela passa de novo. Assim, caramba. Você não tem noção, assim, do que foi essa experiência na minha vida, assim. Foi uma coisa... Ganhei, mas não levei. Ganhei, mas não levei. E imagina, assim, meu pai, né? Falava, nossa, falou pra todo minha mundo. Filha, minha já filha, falei, minha já filha é sai juíza, falando. primeiro lugar, sabe? Enfim, e aí eu voltei à estaca zero, mas aí acabou que aconteceram... Aí acabei fazendo um outro concurso. Meu Deus, Inacreditável. sério? Inacreditável. Já me deu até uma dor aqui, sabe? Porque é a mesma coisa, assim, eu sou faixa preta de taekwondo. Imagina, eu vou tirar sair faixa preta, nossa, eu ia ter que voltar pra branca. Deus me livre. Não, eu tinha... Eu nem sei dizer os sentimentos todos que eu tive, assim, porque você tem uma vergonha, sabe? Tem Uma um constrangimento, revolta. uma revolta e tal. Mas quando você... E aí a gente acredita nisso, Sim. né? Mas como a nossa audiência ela é vasta e assim, mas a gente acredita que tem uma missão, assim, né? Que você Sim. tem um sonho Sim. no seu coração e que Sim. tem algo grande reservado para Sim. você, né? E aí eu falei assim, o que eu posso fazer? Eu não posso me abater com isso, né? E assim, pô, eu perdi minha mãe com 9 anos, sabe? Se aquilo ali não me derrubou lá atrás, né? Não é...
qualquer É, vento, não é, né, é. que vai derrubar a gente. E aí eu comecei a estudar, eu lembro, e essa imagem eu tenho na minha cabeça, da lágrima marcando lá o Vademecum, que a gente não é da época do Vademecum, né? O pessoal hoje em dia não usa mais Nem Vademecum. sabe o que é. Né? Sabe nem o que é um código físico. É. Você procurar lá atrás aquelas palavrinhas-chave para ver qual é a arte. Exatamente. E aí eu passei no concurso para analista e para oficial de justiça do meu tribunal, do TRT Rio de Janeiro. E na época eu fui oficial de justiça porque era um cargo que me dava mais flexibilidade de horário, eu conseguia continuar estudando. E aí eu fiz um concurso, fiz novos concursos para o Brasil inteiro. Fiz Mato Grosso, fiz Minas, enfim, não passei. Sempre trabalhista? Sempre trabalhista. Até porque o trabalhista, o estudo é muito direcionado, né? Então você não Não é estuda amplo, penal. né? Aí você não tem como fazer concurso para juiz estadual ou para juiz federal, porque não tem penal, não tem administrativo muito forte, não é? Você não abre muito. E eu acabei sendo aprovada de novo no Tribunal de São Paulo. E aí eu lembro até que teve um ministro na banca muito simpático, ele era muito querido, o ministro Manos, até já faleceu. E ele falou assim, nossa, Taciela, você aqui de novo, porque eu tinha participado da outro concurso. Eu falei, pois é, eu tô que nem o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. E dessa vez eu fui aprovada também, graças a Deus, mas em segundo lugar, mas isso também não é... Enfim, pode ser em último, né? A gente quer ser aprovado, né? Se fosse no concurso para cartório, a colocação faria muita Faria diferença. Muita, porque você escolhe, né? Mas... Mas na magistratura faz também, porque tem a questão da antiguidade, né? A antiguidade tem um peso muito grande no serviço público, né? Na magistratura. E aí foi isso, e foi assim que eu me via juíza do trabalho. E já foi federal na época? O cargo é federal. É federal. O cargo de juiz do trabalho, ele é um cargo federal. Nós somos juízes da União. A nossa remuneração É toda da União. é toda da União, então é eu o não nosso sabia. cargo federal. Tanto que... Não sabia. Pois é. Tanto que eu, como juíza, aprovada no concurso em São Paulo, eu consegui vir para o Rio de Janeiro. Por isso que você falou, foi para São Paulo, tá no Rio. Eu fiz uma permuta Entendi. com uma colega que passou no Rio. Porque o juiz estadual, né, as pessoas não sei se as pessoas Sim. não sabem, não consegue. Não você faz um consegue. concurso para juiz do estado do Rio, você tem que ser juiz do estado do Rio. Se você quiser ser juiz do estado em São Paulo, você tem que Sim. fazer uma outra prova, né? Isso, é igual Isso o aí, cartório. igual o cartório. Cartório também, Também. é assim. Também né? é assim. E para juiz tem que ter aprovação numa prova nacional, não tem? Ou... Naquela Agora, época não tinha. Naquela época não era assim. Então, É. também não era assim para o cartório. Agora o cartório está equiparado à mesma prova. Você faz uma prova da Emerge, né? A título nacional, para você ficar habilitada para fazer os concursos para juiz. O cartório também. Você faz uma prova nacional do ENAC, que aí, se você for aprovada, ela vale por 3 anos para você fazer concurso para titular para cada estado. Ah, entendi. Entendeu? Então, primeiro começa no nacional e depois pulveriza. Isso. Ah, Aí depois tá. você escolhe. Aí pra onde você vai quer aplicar escolhendo. a prova. O concurso para magistratura do trabalho, hoje eu posso até estar falando alguma besteira, porque realmente eu não tenho acompanhado. Mas ele agora é nacional, você faz um concurso para o Brasil todo, e aí, de acordo com a sua colocação, você vê qual tribunal que você vai. E, se eu não me engano, agora, mais recentemente, tem essa fase inicial, que você faz um concurso para magistratura em geral, o que eu acho super positivo, sabe? Que você tenha, né, esse conhecimento mais geral, e depois especificamente para a área Para cada trabalhista. estado. Ah, tá. É. Para a área trabalhista. O nacional do cartório, ele é o nacional, então ele leva muito em consideração as normas nacionais, né? E a legislação em geral. E depois de habilitado, aí você faz a prova para cada estado, você se inscreve para cada estado, que aí você tem que saber as legislação. normas estaduais, mais especificamente. Entendi. Mas que também existe uma discussão aí se ele é válido, se não é. Mas começou agora. O primeiro foi em abril desse ano, o segundo em setembro. Então, Ainda está em fase de teste. ainda é muito recente pra gente... E assim, todo mundo fala cabeça de juiz, né? Tem a frasezinha que cabeça de juiz ninguém... Como é que é? A gente até brinca com o registrador também. Cabeça de juiz, eu esqueci a frase, ninguém sabe. Uma vez eu estava no cartório, num registro de imóvel, aí tinha uma menina assim, ela estava muito revoltada na fila. Ela, isso é um absurdo, porque nem nós que fazemos emerge somos tão criteriosos. Eu falei, essa aí, querida. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Mas como é que é, assim, Taciela? Na verdade, o colaborador, ele
tem gente que é demitido injustamente, né? A gente, inclusive, agora tem um empresário e 30 demitidos. Eu acho bem legal. Como é julgar? Você tem que ser imparcial, é claro. A imparcialidade é a primícia de um juiz. Mas, às vezes, dá para perceber quando a pessoa está ali mentindo, quando... Porque a gente... Claro que você não pode, você tem que seguir a lei, é o rigor da lei. Não tem isso. Mas, gente, não é igual o policial, quando olha assim e fala, aquilo ali... Não... A gente já... Quando o documento vem na nossa mão, só de pegar, parece sexto sentido, sabe? Fala assim, cara, Tá esquisito, tem né? coisa ruim aqui. Só de olhar. E, às vezes a pessoa pode estar arrumada, desarrumada, pode estar... Não, assim, né? Eu acho que tem essa coisa. Olha, Você sente isso? É uma pergunta até polêmica, mas eu sempre quis perguntar isso, porque já sofremos algumas vezes assim com coisas trabalhistas e não foi legal, e a gente sempre pagando tudo, e é uma coisa que esse país reclama muito, né? Os empresários, os empreendedores, assim. Como é na cabeça? olha, Como um profissional. eu digo assim, bom, eu vejo dois questionamentos, né? A questão da relação do juiz com essa parte do empreendedorismo, né? E a questão da mentira, né? De você ver ali. É muito difícil, realmente, sabe, Cristiano? Porque quando eu estou na audiência, né? Quando assim, como juíza, como você bateu num ponto que é crucial. O juiz tem que ser imparcial. Então, eu já até adianto um tópico, porque assim, as pessoas falam muito assim, o juiz do trabalho protege o trabalhador, protege o empregado. Isso não pode ser verdadeiro, tá? Porque a premissa é que o juiz seja imparcial. Não é assim como no juiz na área criminal, ele não pode ser um juiz pró-crime ou pró-polícia, né? Ele tem que ser um juiz imparcial. Na mesma coisa, o juiz na justiça do trabalho. Nós aplicamos uma legislação, não é? Porque Estado democrático de direito, a nossa legislação é protecionista, não é? Por razões históricas, culturais, enfim, socioeconômicas. A legislação trabalhista, ela é protetiva ao trabalhador, que, como regra, é hipossuficiente em uma relação de trabalho. Não é? Sim. Então, a legislação ela é protecionista, mas o juiz não pode ser. O juiz ele tem que ser imparcial, né? E analisar. Essa questão da mentira, olha, é difícil, sabe por quê? Algumas vezes eu desconfio de umas situações, mas eu tento me despir desse olhar. Porque o meu olhar, ele é um olhar enviesado, não é? Nós temos nossos vieses. Nós temos vieses de pessoas que são... de onde nós nascemos, das lutas que nós tivemos, da nossa criação, né? Então, acho que a gente tem que tentar ao máximo não ter esse olhar, não é? Mas, por vezes, assim, é irreal o que está acontecendo, né? E a gente consegue ver. E hoje, com a tecnologia, isso ficou muito... isso ficou mais fácil, porque hoje, por exemplo, acontece às vezes em audiência, né? Porque eu saía do trabalho e eu tinha que eu levava 40 minutos para chegar no refeitório. Eu olho assim e falo, mas a empresa é em Ipanema. Isso é um caso real, assim. A empresa é em Ipanema. Saía de um lugar tal para chegar no refeitório, como? Eu ia andando e tal. Hoje em dia você tem o Google Maps. Eu falei, tá bom, qual é o endereço da empresa? Tá. E qual é o endereço? Eu não vou ouvir 3 testemunhas para falar se era longe ou se era perto. Até porque o conceito de longe ou perto de cada um. Depende de cada um, né? Claro. É grande ou é pequeno, é feio ou é bonito. Aí eu entro lá, Google Maps, tá. A empresa é aqui. A outra, uma quadra... 400 metros, eu falo assim, não, se eu não levo 40 minutos, vou dar 400 metros, sabe? Então, assim, hoje tem muitas formas, né? E tem recursos. A prova digital na Justiça do Trabalho, já estou entrando até mais num tema mais específico, mas ela vem ajudando muito a gente, porque você tem geolocalização. Então, você consegue ver se a pessoa estava naquele ambiente, naquele local, por todo aquele tempo que ela disse que ela estava trabalhando, né? Ou não estava, né? Outra prova que eu acho muito interessante no seu trabalho é o Rio Card, é o extrato do Rio Card. Que legal, hein? É muito, eu acho excelente. Eles respondem super rápido, a FETransport, e vem com detalhes. Por exemplo, a pessoa pegou o transporte às 7 horas da manhã e pegou às 9 horas da noite. Né? A gente presume que as pessoas vão de casa para o trabalho e trabalho para casa. Quer dizer, se o empregador, nesse caso, vamos supor, está dizendo que a pessoa saiu do trabalho às 5 horas da tarde, pois por que ela pega o ônibus às 9? Né? Então, ele teria que provar que ela está ali, que ela está fazendo alguma outra coisa. E vice-versa, se o empregado está dizendo que ele pega o ônibus às 9, que ele sai do trabalho às 9 horas da noite, e o Rio Card está mostrando que ele saiu às 5 horas da tarde, também já derruba, assim, facilita muito, porque a prova testemunhal, ela é muito frágil, né? Infelizmente, ela é a prova por excelência na Justiça do Trabalho, mas ela é uma prova frágil, porque nós esquecemos das coisas, né? A gente não...
sim. não presta atenção em tudo. Você sabe exatamente a hora que o seu colega chegou, Não. que o seu colega saiu, quanto tempo ele tirou de intervalo de almoço, sabe? Não é? E aí quando vem a resposta muito... Padronizada, né? Você já desconfia. É mais ou menos... E assim, eu lembro, o meu primeiro emprego foi como office boy. E aí eu lembro, quando eu entrei na empresa, aí o cara perguntou assim, onde você mora? Eu morava na Penha. Quantas condições? Eu, uma. Aí eu, tá bom. Aí os colegas assim, porra, por que tu não falou que tu pegava... 2. Eu falei, 2. Eu falei, não, porque eu não pego. Aí ele, poxa, você é bobo. Eu falei, não, mas eu... É o quê? Pra eu mentir? Que eu era novinho, né? Eu tinha 16 anos. Eu falei, mas é pra eu mentir? Não é porque você era novo, você tinha valores, né? Você foi eu vou criado mentir? com... Eu tenho que mentir pra... Não vou fazer isso, não. Achei de ser otário, aquela coisa, né? Então, assim, é uma cultura miserável que a gente tem. Exato. Você tocou num ponto, assim, que é hoje o que mais eu acredito, sabe? Assim, eu tenho buscado falar nas palestras, eu acho que mais do que um sistema de controle... Né? Porque isso aumenta muito o nosso custo do Brasil, que são as nossas instituições e tal. É você trabalhar na cultura nacional, sabe? Essa cultura, essa lógica de exploração, de que o empregador é explorador e o empregado é alguém que está querendo se dar bem, ou as pessoas estão querendo... Não tem tecido social. Então, tem dados, tem um dado do Latino Barômetro sobre o índice de confiança no Brasil, é o menor da América Latina. As pessoas não confiam uma nas outras. Eu até falei isso no podcast com o Álvaro, quando eu estive com ele, que eu falei assim, numa mesa de audiência, o advogado não confia na parte, a parte não confia no advogado, o advogado não confia no outro advogado e ninguém confia no juiz. Então, assim, é um ambiente da mais absoluta desconfiança, Dá sabe? luva pra cada um, né? Exato! Sai todo mundo no tapa aqui, porque, gente... Acaba a audiência, eu juro, se chegar a um acordo, vai liberar o alvará para receber, o advogado fala, não, pode liberar o meu separado? É porque ele não está confiando que o cliente dele provavelmente vai pagá-lo. Então, tem isso, sabe? E aí o juiz já olha para o advogado, será que o advogado... Então, isso aumenta. Eu tô fazendo um curso hoje que eu adoro, que é no Centro de Liderança Pública. É sobre liderança política e gestão. Muito interessante. E eu tinha um professor que ele falava sobre isso. Assim, ele falava, nós queremos a democracia, mas nós somos democráticos. Não, nós queremos relações de trabalho humanas, íntegras, éticas, mas nós somos assim no nosso dia a dia, não é? Como nós somos? Porque o país é um reflexo da cultura, da sua sociedade, do que você falou, né? E se a gente não tem esse tecido social muito organizado, as pessoas fazem isso, né? Elas contam mentiras, elas vão para a justiça buscar direitos que às vezes não têm direito, ou empregadores tiram direitos de pessoas, né? Exploram as pessoas até o limite também, que infelizmente isso acontece. Escravido, acontece. Acontece muito. E assim, só que há uma inversão de valores muito grande, assim. O que eu vejo é que a pessoa está desesperada para trabalhar. Aí ela consegue o emprego. E ela fica desesperada para perder o emprego. Eu não entendo, sabe? Até o podcast que foi ao ar, a gente está em dezembro, né? Então tem que falar. Um podcast que foi ao ar lá em outubro, que eu falo que a classe trabalhadora, ou muitas pessoas, que a sexta-feira é o dia mais feliz dessa pessoa. Porque ela não vai trabalhar sábado e domingo. E eu até recebo muita crítica que eu falo que sexta-feira é o dia mais feliz das pessoas infelizes. Mas isso que você falou, Cristiano, eu só vou trazer um parênteses, tá? Eu acho que não é só da classe trabalhadora, sabia? Eu vejo muita gente, eu não sei na área de vocês, de cartório, mas mesmo no serviço público, assim, como tem pessoas infelizes. Eu encontro as pessoas e as pessoas falam assim, nossa, faltam 2 anos, 28 dias e 4 horas para eu me aposentar. Aí a minha vontade é falar assim, olha, é a sua vida que tá passando, tá? Só pra você saber que você vai estar 2 anos de mais velho, 28 dias... E assim, isso sempre me impressionou, porque eu penso assim, nossa, eu tenho essa vida pra viver, sabe? Essa vida, ela tem que ser, por mais uma pessoa de fé que eu seja, né, somos, mas eu tenho essa vida, então ela tem que ser o melhor possível. Então, quando começa um papo assim, porque a gente enxuga gelo. Eu falo, eu não enxugo gelo, não. Eu não enxugo gelo. Aqui a gente trabalha, e trabalha com propósito, sabe? De forma determinada, a gente quer ter resultado, a gente trabalha bem. Agora, então eu acho que essa mentalidade, tem até um TED Talk que é muito bacana, que ele fala sobre isso, assim, não deixe o melhor da sua vida no porta-malas. Porque é quando as pessoas deixam a raquete de tênis, deixam a mala da viagem do final de semana, né? Sim. Assim, é claro que estar
de férias, né? Eu tava de férias agora recentemente, é maravilhoso, né? Mas ter uma rotina boa e Só Bom. estar de... As férias só são maravilhosas porque você tem uma Você rotina. tem pra onde É. voltar. Exato. Eu volto pra onde? Eu vou fazer o quê? E, ó, eu não vi pesquisa nenhuma, essa pesquisa é minha comigo mesmo. Trabalhar, principalmente pro homem, agora eu vou falar pra homens, te deixa longevo. Porque bota um homem dentro de casa, o homem vai definhar e vai morrer. Vai morrer. É assim, eu vejo senhores aí de 85, uma vez no cartório, eu falo isso para todo mundo, 93 anos. Eu falei, posso conversar com o senhor? Não estou aqui para fazer teste de capacidade. Não. Aham. Pelo contrário, eu estou aqui como um curioso. O que faz um homem de 93 anos comprar um imóvel? Ah, querido, eu estava passando em frente à rua, que eu estava andando, assim mesmo, tá? Sem claudicar, sem gaguejar. Vontade de viver. Eu tô vivo. Eu quero investir. E tinha que ver o cara. Eu falei, mas o senhor tem 93 anos mesmo? Tenho. Pergunta meu corretor. O corretor, eu falei, quantos anos você tem? Aí o corretor falou assim, 50 e pouco. Eu falei, pô, você tá arrebentando. Você tá trabalhando pouco. Então, assim, a mente do... Eu acho, eu passei a ter certeza, isso é uma coisa minha, que trabalhar aumenta a longevidade. Eu acho que eu vou falar, óbvio que também, e eu faço questão de fazer esse parênteses, porque senão Fica... tem o politicamente correto, Sim, a patrulha claro. ideológica. Nós temos uma posição, ocupamos aos nossos esforços, sem dúvida, mas temos profissões que são diferenciadas, assim, né? O pessoal fala assim, vocês têm posições de privilégio. Eu não gosto desse termo, porque parece que você ganhou alguma coisa e não que você Mas conquistou, o privilégio né? para todos, tá? Porque todo mundo tem oportunidade de estudar. Eu estudei colégio público a minha vida inteira. Eu vi de uma situação assim... Eu falo... Na minha casa tinha uma toalha para 6 pessoas se enxugarem. Eu poderia ser uma vítima da sociedade. Eu perdi um monte de amigos pro tráfico. A maioria dos meus amigos foram pro tráfico e não estão mais vivos hoje. Devido ao lugar que a gente morava. E isso nunca entrou na minha cabeça. Eu falei, eu não vim nessa vida aqui para ser mais um, independente do que for. E guardadas as proporções, Cristiano, assim, é interessante porque eu acho que as pessoas olham pra gente hoje e não sabem disso, né? Não imaginam. Mas, assim, quando eu perdi minha mãe aos 9 anos e o meu pai é disfuncional, assim, não vou entrar em detalhes, né, da vida dele, eu poderia ter escolhido uma narrativa... Se eu contasse uma história triste, aconteceu isso, deu errado, mas também a mãe dela faleceu, olha o pai, né? Você vestiu a carapuça. Mas, assim, não. Eu escolho, assim, a narrativa que eu quis contar. Agora, Sim. é claro que eu reconheço que tem pessoas que têm uma dificuldade muito maior do que as outras. Claro. Né? A pessoa, além disso tudo, nasceu uma família, nasceu muito pobre, tem a questão, realmente, a pessoa negra, né? É mais difícil, né? Não tem escolaridade. As pessoas, assim, muitas dores que às vezes a gente não experimenta pelo simples fato de sermos brancos, de sermos pessoas que às vezes tem um pai, alguém cuidou, tem gente que não... Mas, de novo, eu acho que existe um lugar realmente onde a gente toma decisões e faz escolhas que podem nos ajudar, sabe? Assim, e isso independe, porque também você vê muita gente que nasce em berço de ouro e escolhe um caminho péssimo para seguir na vida, né? Então... Essa coisa até do racismo, isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Sabe? Então, eu só Porque vou fazer todos os parênteses. meus amigos eram negros. Então, pra mim, que os caras eram meus irmãos. Eles tomaram um rumo na vida por conta da droga. A maldita da droga acabou com a vida deles. É uma tragédia, A droga, o vício, né? Agora tá muito na moda essa questão do jogo, né? É muito triste, assim. Mas essa situação, é a escolha e essa luta que a gente estava conversando também, das nossas escolhas, da nossa negociação com a gente, né? De não se entregar, de não vestir escolher uma narrativa, uma história positiva para sua vida, não é? Fazer escolha e saber que as pessoas enfrentam, têm dores e todo mundo tá lutando, né? Não é fácil para ninguém. Eu não entendo, assim, na minha cabeça, eu ainda vou parar para pensar, analisar sobre isso. Acontece, sei que acontece. Mas eu não entendo uma pessoa maltratar a outra, porque, primeiro, é mulher. Que acontece demais, Que né? eu vi na minha casa, eu tive uma casa 100% disfuncional, principalmente de relação do homem com a mulher, que eram os meus pais, do negro, do índio, do branco, do obeso, do muito magro, Gente, a gente faz parte do mesmo corpo. É todo mundo ser humano.
Mas eu tenho uma frase que é assim, pessoas feridas ferem pessoas, não é? Pessoas... quando alguém... Outro dia eu tava saindo da academia, aconteceu isso, assim, tinha uma pessoa tratando tão mal uma funcionária, assim, mas tão mal, assim, era de manhã cedo, você tá saindo da academia, sabe? Só agradece a Deus, não é? Assim, e a pessoa... Aí eu olhei, assim, a minha única reação foi... Assim, não tinha o que fazer naquele momento, ela tava dando ataque, saiu, assim, eu falei pra ela, falei assim, olha, posso só falar uma coisa pra você? O sofrimento, nem precisa desejar mal para essa pessoa, porque ela já vive no mal. Alguém que consegue dizer tantas coisas ruins para alguém de manhã cedo, não é? Ela já tá, imagina ser essa pessoa. Ser uma pessoa que fere os outros, ser uma pessoa que é preconceituosa, ser uma pessoa que tem um olhar, não é? Ser essa pessoa já é um lugar de dor, já é um lugar de sofrimento, já é um lugar de... É óbvio que eu não estou dizendo, legitimando isso, então tudo bem, já que ela está sofrendo, ela pode maltratar os outros. Muito longe disso. Mas se serve de consolo, né? Imagina ser uma pessoa assim tão cruel, né? É horroroso, né? Porque você não sabe, ela acaba descontando no outro, às vezes, uma insatisfação que ela teve no trabalho, com o líder que não deveria ser um líder e não enfim, um problema pessoal que também não justifica despejar assim em cima do próximo, né? Sem dúvida. Mas é o que a gente mais vê hoje. E relação de trabalho, né, é um campo fértil para isso, sabe? Porque as pessoas têm uma hierarquia, normalmente, né, no ambiente de trabalho, e se a pessoa não estiver ali em uma situação bem resolvida ou numa serenidade, as pessoas maltratam mesmo Não, os outros, maltratam, sabe? eu sei. E humilham, Eu sei, e desrespeitam, sabe? Então, é surreal, assim, mas maltrata. E tem a ver com a nossa cultura. Porque não é uma cultura do respeito ao outro, não é enfim, é isso que a gente conversou, né? Eu acho que precisa realmente de uma transformação cultural no Brasil, sabe? Em diversos aspectos. As pessoas batem na tecla da educação, e realmente é educação. E essa educação começa dentro de casa. De passar valores, não é? Porque se a pessoa não... a questão, na seara trabalhista, o que a gente vê, não é? Qual é a nossa cultura, assim? É que o empregador é explorador. Eu não acompanho novela, né? Até ficou super famoso agora que estava tendo um remake de uma novela antiga, todo mundo só falava disso, mas eu não assisti, não é por nada, é por gosto pessoal mesmo. Eu também não... Eu não sou fã. Não curto. Eu não vejo televisão. Fã. Mas, assim, normalmente, o vilão da novela, quem é? É o empresário rico. E quem é o bonzinho? É o que dá o jeitinho, é o moço humilde ali que às vezes não é tão honesto, não é? É verdade. Assim, a nossa cultura normalmente ela estimula isso. A pessoa é rica. E roubou de quem? Né? Trapaceou quem? Fez... E aí você cria assim, então a pessoa ela não quer trabalhar para prosperar, né? Que é a ética da prosperidade, né? Ela quer dar um jeitinho dela, é o que você falou, em diversas camadas. Sim. Pô, por que você não pediu 2 vale-transportes ao invés de 1? Né? Por que você... Porque, na lógica dela, alguém só está nesse lugar porque tirou de outra pessoa. E eu acho esse pensamento muito negativo, sabe? Tem um pensamento, só para eu não me perder aqui, tem um pensamento também que muitas vezes o empregado, né, é que o empregador ele só fica mais rico se o empregado ficar mais pobre. Não. Ao invés de eu vou ficar mais rico e você também vai ficar mais rico. Isso é possível. Ninguém é bilionário só porque existe... e não estou defendendo nenhuma classe, não. Mas, assim, é porque é um pensamento que eu acho que precisa mudar. Que o fulano só é bilionário porque tem um empregado que só ganha um salário mínimo. Não, podem ter bilionários, milionários e os funcionários ganham super bem. Tem que acabar essa diferença de pensamento. Todos podem evoluir. E quando todos evoluem, o todo vai mais para cima. É porque fica nesse cabo de guerra em que um tem que perder para o outro ganhar. Não é assim. É onde todos podem ganhar. Agora, empreender não é fácil. Pagar imposto para o empreendedor não é fácil. Pagar imposto trabalhista, né? Ter um funcionário pro empregador não é fácil. E às vezes se reclamam muito dos direitos do trabalhador, mas ninguém fala dos deveres.
E eu tô falando aqui que eu sou trabalhadora, eu sou funcionária, eu não sou empreendedora. Dentro da minha profissão, eu não sou empreendedora, não tô defendendo classe nenhuma, não, até porque eu tô na classe de cá. Agora, eu sempre procurei fazer mais do que estava previsto no meu contrato de trabalho. Porque quando você é contratado, você faz um contrato, né? A pessoa você tá entrando, você vai ganhar X para executar isso. Se você vai ali e faz aquele básico, ok, também vou te pagar o básico. Ninguém quer buscar o seu lugar, né? E isso acaba prejudicando muito dos direitos, que todo mundo só fala em direitos, mas pouco se fala em deveres. Isso é interessante, esse ponto que você trouxe, porque é o que acontece hoje, né? O principal instrumento que nós temos no Brasil de proteção aos direitos dos trabalhadores é a CLT, né? Que é um instrumento realmente assim que data da década de 40. O Brasil era rural, né? Assim, a população era infinitamente inferior à que temos hoje, né? E eu acho que a CLT é um instrumento excelente, eu acho que ela tem um lugar, eu acho que ela atende um determinado grupo específico de trabalhadores, sim, mas nós precisamos de mais criatividade hoje para esse novo mundo. O mundo mudou mais nos últimos 5 anos do que nos últimos 50. É isso aí. Então, eu acho que a gente precisa ter mais criatividade. Agora, Tassiela, quer dizer que esse trabalhador ele tem que ser abandonado à própria sorte? Óbvio que não. Não acredito que ninguém ache isso, né? Você acha que o rapaz que é entregador ele tem que se machucar, ficar sem trabalhar e ficar em casa? Claro que não, né? Mas eu só acho que, não necessariamente, esse capitalismo que nós vivemos hoje, que é o capitalismo de plataforma, e na minha visão ele só tende a crescer, né, as relações cada vez mais por intermédio dessas plataformas, ele precisa ser regulamentado de uma maneira específica, objetiva, porque, como você falou, tudo que tem direito tem deveres. Por exemplo, a CLT tem a questão do... você tem direito a férias, você tem 13º, você tem FGTS, não é? Sim, mas você tem horário a cumprir, que o empregador determina, você tem o local de trabalho determinado pelo empregador, você tem as suas férias determinadas pelo empregador. Assim, será que a pessoa que hoje é um autônomo, por isso que a gente vê hoje no Brasil, não sei se vocês têm acompanhado, isso assim, Brasil, menor taxa de desemprego da história. Tô em ouvido, 7%. Não é porque tem mais emprego, é porque essa taxa ela é medida de acordo com a procura. É porque tem menos gente procurando, porque as pessoas hoje estão trabalhando, empreendendo, trabalhando para essas plataformas, trabalhando como Uber, trabalhando para o Rappi, trabalhando... Ou vivendo de bolsa. Aí eu já não sei, mas pode ser um lugar, assim, a questão, mas essa entrada no mercado dessas empresas de plataforma digital impactou muito diretamente hoje, sabe? Porque tem essa possibilidade. Mas o trabalhador de plataforma ele tem que trabalhar X horas, mas ele também ganha mais, ele trabalha... Mas não foi uma escolha dele? Às vezes até não foi, né? Porque o cara, perdi o emprego, não sei fazer nada, vou entrar. Mas olha só, aí veículo e vou... Continuo dizendo que foi uma escolha. Sim. Porque se ele não procurou outras formações, aí eu sei, mas não tem tanta oportunidade. Ok, mas assim, quem quer faz também. Tem uma questão que, assim, realmente... Tem pessoas que têm uma vida muito difícil, né? Assim, a gente tem que... Jesus falou que os pobres e os miseráveis sempre existirão. Jesus falou isso. Tem pessoas com uma vida muito difícil. E assim, às vezes você vai falar, mas essa pessoa não estudou, não às fez. Às vezes tá com fome. Difícil, tá com fome. Não falta o básico, tá sabe? Com a insegurança fome. alimentar. Então, E tem, de fato, o que eu acho só que hoje é que, assim, antes da reforma trabalhista, não é? Que eu acho que teve alguns pontos que eu critico, mas teve pontos que eu achei que a gente caminhou bem. A presunção era de absoluta hipossuficiência de todos. Então, o que a gente via na Justiça do Trabalho, muitas vezes? Uma pessoa que tem uma remuneração altíssima, R$100 mil, que assim, ninguém vai discutir se é óbvio que é altíssimo, com um grau superior, trabalhou 10 anos em um determinado local, como PJ, não é? E depois entra na Justiça do Trabalho porque quer vínculo de emprego, porque foi coagido a aceitar aquele acordo de PJ. Realmente, aí ninguém eu acho que a gente coagido. fica... Sabe? Agora, é diferente. Isso. Eu acho que assim, é só tratar os iguais de forma igual, né? E os diferentes de forma diferente. Exatamente. Agora, tem aquela isso. pessoa que, poxa, enfim, extremamente humilde, né? Aquela, assim, realmente, baixa escolaridade, baixa renda, a pessoa faz um contrato de PJ, tanto que hoje está o tema da moda, pejotização. Pejotização, exatamente. Assim, esperando, aguardando a decisão do Supremo, né? Quem vai ter competência para julgar, se vai ser a Justiça do Trabalho ou se vai ser a Justiça Comum. Eu acho que
é isso, assim, não dá pra comparar, Não, né? claro Tem que não. profissionais que têm autonomia, é o que você colocou. A pessoa tem uma escolha ali que precisa ser respeitada, porque tem um efeito pedagógico da decisão também. Sim. Se você ensina pra pessoa que nada do que ela faz fora da justiça do trabalho vale, como é que se sustenta uma sociedade assim? Não é? Pois Só é. pode... Não, e assim, e o problema é você contratar alguém e desconfiar 24 horas se a pessoa está fazendo ou não. Por exemplo, o home office. Já deve chegar uns casos assim para você. Ah, eu trabalhei. Não, mas você estava em casa. Não, mas assisti até uma palestra há pouco tempo falando sobre, inclusive, a hora de descanso, mesmo trabalhando no home office. Né? Deve ser muito complicado. Tudo bem, entrei no sistema login. Está contando. Claro que o empregador ele vai saber. Ah, dei log off. Mas aí fica assim, tá, mas você produziu mesmo? Porque eu tenho como medir se você produziu. Ah, eu produzi. É uma coisa... Gente, é extremamente complicado. É cachorro correndo atrás do rabo. E a gente volta para essa questão da confiança. Porque quando você confia no outro, você confia. A gente tem aqui, você deu sua palavra, eu dei a minha, as pessoas estão trabalhando. E senão você... Como é que você controla isso, né? Até nesse curso que eu faço, um professor estava contando um caso dele, que eu acho que ele estava na Finlândia, era uma coisa assim, né? E ele falou que lá, ele foi a um show, assim, acho que comprou o ingresso e chegou no show, ele não precisou entregar, mostrar o ingresso, sabe? Ele passou assim, ele falou, pô, mas ninguém vai pedir meu ingresso, eu vou entrar e vou fazer. E eu senti isso quando eu fiz uma viagem uma vez para a Alemanha, eu era jovem, nessa época do intercâmbio que eu falei que eu fiz, e eu tive um amigo alemão e fui para a Alemanha com ele. Então teve duas situações que me marcaram, você viu, eu tinha 16 anos, né? Ontem, né? E aí, eu lembro, uma delas foi, a gente pegava o ônibus e não precisava passar na roleta, mostrar pra ninguém, sabe? Eu pagava o ônibus, né? Sim. E entrava, ficava com o meu bilhete, porque eventualmente alguém Sim. poderia pedir. Mas, se eu não me engano, até hoje, assim, enfim, tem tempo que eu não ando em transporte público fora, né, do Brasil, mas é assim, né? Ninguém fica ali fiscalizando, né? No Brasil você tem o segurança, você tem o cobrador, agora que não tem mais o cobrador, mas assim, você tem e ele contava, você vai numa loja, às vezes fora, né, num país que tem um tecido social mais coeso, assim, você entra na loja, você faz sua compra, né? Você sai, você pega carro nos Estados Unidos. Você paga, vai na maquininha, bota, sai com o carro, né? No Brasil você precisa de 10 pessoas. 10. Da pessoa que vai ver se a sua carteira é falsa, Se o se o seu pneu, dinheiro é tal, se o vidro pneu tá, se quebrou. você quebrou. Gente, a gente precisa mudar isso. Tem sabe? mercado aqui que tem autoatendimento. Aí tem o autoatendimento, mas tem uma pessoa do seu lado vendo se você passou tudo que você está botando na sacola. Pois é. Isso não é autoatendimento, Exato. né? E é o Você custo tem- do Brasil, é o custo dessa cultura da gente estar desconfiando, da pessoa querer passar a perna no outro, né? De querer... Isso realmente tem muito uma complexo. pesquisa sobre o coeficiente de inteligência, né, o QI, que a média no mundo é de 100 pontos, né? Do Brasil é 80. Mais baixo que a média mundial. Nós somos 20 pontos mais baixos que a média mundial. Então, assim, mas isso é sério, assim, sabe? Essa questão de proteína, falta proteína na infância. Uma Isso, alimentação e as muito pessoas acham que isso é brincadeira. Não é, gente. Isso é sério. Isso é provado mais. Vamos falar de Harvard, deve ter umas 500 pesquisas falando disso. E é sério. Desnutrição. Isso impacta. Mas a gente é um país continental. Ah, mas assim, é muito fácil. Você falar um país que tem 3 milhões. O Uruguai tem 3 milhões de pessoas e 15 milhões de boi. Cada um tem 5 boi para comer lá. A gente fica brincando, né? Aqui são 213 milhões de pessoas. É um país continental. É né? continental. E assim, diferenças muito grandes. São- né? é o muitos país mais Brasis miscigenado dentro do no Brasil. mundo. Então, assim, são muitos Brasis dentro do Brasil. E você, né, às vezes pega o carro, dá uma voltinha assim, ó. Não precisa ir muito longe, não. Olha, você vai no Nordeste, o pessoal fala outro idioma. Eu não entendo. E a legislação, e aí vem um ponto, a Aí, legislação pronto. trabalhista é nacional. Só quem pode legislar sobre direito do trabalho é a União, né? Como está na Constituição da República. Então, assim, como fazer isso, né? Assim, são tantas realidades diferentes. Como é que a gente compara uma metrópole como São Paulo, né? Capital, Com o Piauí. com o interior do Ceará, assim, com a cidade, né, aquele trabalhador. E isso, gente, isso é Rio de Janeiro, tá? É. Próprio, assim, eu vejo, outro dia eu estava fazendo audiência, porque um ponto que é importante a gente destacar,
que a legislação trabalhista no Brasil, quem mais emprega no Brasil, eu faço sempre questão de falar isso, é o micro e pequeno empresário. Porque quando as pessoas pensam no capital, elas imaginam as grandes instituições financeiras, né? Mas empregam menos e vão empregar cada vez menos. Porque com a tecnologia, hoje em dia, você faz tudo online. Quem vai mais ao banco? Vai ao banco é o pessoal mais idoso, assim, né? Sim. Então, o micro e pequeno empresário. Como que o micro e pequeno empresário ele tem uma dificuldade tremenda de lidar com a nossa legislação, que é uma legislação complexa, não é? Extensa. E você ainda tem os agravantes, né? Outro dia eu estava fazendo audiência mesmo, né? E era uma padaria em uma comunidade no Rio de Janeiro, e a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? E ele falava assim, era uma moça, pedido de vínculo de emprego e tal, e ele falou, ele reconhecia, ele falava, eu não assinei a carteira, eu não tenho condição de assinar a carteira. Sabe por quê? Porque agora eu tenho que comprar a farinha da milícia, eu compro o bujão de gás da milícia, eu compro... Impressionante. E ainda tem... Aí eu vou chegar e vou pegar uma condenação sabe? E tacar na cabeça dele. Então, assim, acabou. Aí acabou, né? e os que estão trabalhando com ele vão perder o emprego. É claro que, assim, o direito daquela jovem, né, de ter a carteira dela, Sim. daquela moça, enfim, não me recordo se era jovem, é evidente que ela tem o direito de ter a carteira assinada. Mas eu acho que nessas horas, o juiz, ele tem que buscar uma conciliação para uma hipótese, porque a realidade isso aí. é dura. muito rica, assim, sabe? Ela é muito diferente do que a gente lê nos livros, dos manuais, do que a gente, sabe? Sim. É a vida real. Eu, assim, o olhar que eu procuro ter como juíza é como, assim, pensando numa questão humanitária. Como é que eu resolvo essa situação aqui? Pra ficar bom pra todo mundo, né? Da melhor ou da maneira, maneira. não sei se é a melhor até, que assim, da menos pior Menos maneira, sabe? Para aquela comunidade específica, porque às vezes uma decisão para um lugar não vai ser a mesma para outro, mesmo sendo a mesma legislação, porque você tem realidades diferentes. Né? E eu acho que essa mentalidade, essas realidades tão diferentes que a gente tem, que é exatamente o que você falou. O mundo mudou. A gente até fala, o mundo mudou e o cartório tem que mudar. Né? Porque é a mesma coisa. Aqui no cartório, as pessoas acham que o cartório é aquele lugar escuro, com mesa de madeira, com uma pilha de papel e um carimbo. Tem uns que dão uma... Tem uns que ainda são. Dá uns rolezinhos. Assim como ainda tem juiz que é carrancudo. Mas todos que vieram aqui são gente boa demais, né? Sim, é porque assim, a gente traz juiz de verdade, né? Porque esses não são espectros. Todos que vieram aqui são muito legais. Todos eles. Então, assim, é isso. Você tem hoje. Antigamente você tinha o quê? Começava ali na escravidão, né? Que não existe. Veio a lei trabalhista, essa proteção. Só que aí hoje você tem milhões de formas de relação de trabalho. Né? E ainda, além da relação de trabalho, você tem essas realidades específicas de um determinado lugar. Você não pode ser simplesmente a lei é assim, eu vou aplicar para todo mundo igual. Gente, quer ver uma coisa? Município, cada um tem seu código tributário. Gente, só no Rio de Janeiro são 92. Eu não vou nem falar em Minas, que é campeão mundial do município, né? Então, assim, eu não sei quantos são no Brasil. Procurei, Ramon, quantos são no Brasil. Porque, assim, que loucura isso. Que loucura. Não, aqui cobra de um jeito, lá cobra do outro, aqui eu pago do jeito, aqui eu pago do outro. Gente, não, e no Brasil você tocou até num ponto a questão da escravidão, né? Porque hoje, infelizmente, nós ainda vemos assim, situações em o termo utilizado é trabalho em condições análogas a escravo, né? Infelizmente, sabe? Sim. Eu fui recentemente a um evento do Ministério Público do Trabalho no Cristo Redentor e eu vi, eles levaram algumas pessoas que tinham sido resgatadas desse trabalho. Nossa, foi muito comovente, assim, foi algo que... Não, tem gente ruim nesse mundo, gente. Tem pessoas ruins. Tem, o bem e o mal existe. O mal existe, né? Olha, 5.570 municípios tem nesse país, gente. Meu Deus, olha que confusão. E a área trabalhista, assim, e no direito do trabalho é isso, assim, as realidades tem um impacto muito grande, não é? Assim, a pessoa está onde? Está na cidade do Rio de Janeiro? Ela está... Mas aonde? Está na zona sul do Rio de Janeiro ou na favela da Maré, sabe? Qual é a realidade dessas pessoas, não é? Porque muitas vezes ali o empregador, ele tem na mesma situação que o empregado, ele é só alguém que resolveu arriscar. Abri aqui, peguei o dinheirinho ali que eu tinha pouco, comprei uma barraquinha de pipoca e chamei aqui uma pessoa para me ajudar aqui, assim, é isso. E mais de 70%, 80% não faturam R$3.000 por mês, o empreendedor.
Eu não sabia desse dado. Tem noção? Que o cara que emprega, ele não consegue juntar R$3 mil no mês. Então, assim, são números, são dados que as pessoas desconhecem. E você não pode olhar E essa isso é pessoa como dado um vilão, do IBGE, eu acho. Assim como 10% dos cartórios do Brasil arrecadam mais do que R$100 mil por mês. Tem E 13 mil. Todo mundo acha 15, que né? todo tabelião é milionário. E não é a realidade. Então, as pessoas falam, porque repetem, não falam não, repetem o que elas ouvem, sem procurar adquirir o conhecimento numa fonte. Então, só repetem. E essa coisa, sem querer cortar vocês, do Brasil, dentro dos Brasis, o maior exemplo aqui, que é impressionante você ver a história, foi o Ricardo, que teve aqui nesse ano, né, no período do Carnaval. Ele tem um cartório em Pauini. Onde é? Pois é. Para chegar lá, tem que pegar um avião, um carro e 8 horas de barco. Nossa. É um barco arrebentado, né? Aqueles barquinhos, né? É barquinho que bactéria... As bactérias não sobrevivem, a bactéria que tem lá. Numa cidade que parece que tem 40 mil habitantes, que não tem nem não tem delegado. É ele e um juiz da comarca. Ele faz às vezes de polícia. Alimenta a população. Que o cara entra 8 horas num barquinho para registrar o filho. Ele falou, cara, o cara chega lá com fome. Ele não tem nem o que comer, tá 8 horas dentro. E não, o barquinho, que é o barquinho, cara, é uma canoinha assim, ó, com um motorzinho ali, 8 horas dentro do rio. Gente. É muito diferente, né? Não tem como A minha avó morava em comunidade, vivia em comunidade há muito tempo. Eu falo favela porque eu tenho intimidade. E isso estou falando nos anos 80, que era uma outra realidade. Minha avó lavava roupa no parque. No tanque comunitário do parque. Eu achava que eu olhei super normal, né? E essa realidade existe até hoje. Só que pior. A violência era um pouco diferente. A violência é muito grande, né? O bandido daquela época era, era mais humano, né? Então, hoje eu não passo nem perto, porque não tem como. Mas essa realidade, ela continua, esgoto a céu aberto, valão. Gente, sem brincadeira, você tá falando ter água potável. A gente não consegue... Está em 2025. Um mínimo, né? Saneamento básico, assim, para as pessoas, para toda a população, né? É uma população muito carente. Então, quando a gente fala, às vezes, assim, de relação de trabalho... Ontem mesmo eu estava gravando um vídeo para uma reportagem sobre o que aconteceu no metrô de São Paulo, que teve uma pane, dia 21, terça-feira agora, na linha 4 do metrô de São Paulo, enfim, um caos completo, né? O metrô parou e tal, e as pessoas querendo saber o que tem de direito trabalhista ali, envolvendo aquela situação e tal, né? E assim, independentemente desse dia que teve a pane, sabe? Às vezes eu tô andando de carro, assim, e aí passam as pessoas no ônibus, sabe? Aquela coisa... Assim, a gente não consegue garantir um transporte adequado para as pessoas, sabe? Assim, a pessoa já chega no trabalho... Arrebentada. Sem se sentir digno, não é? Porque já levou 3 horas para chegar no trabalho, foi todo apertado, sabe? Às vezes confusão. Mulher, então, realmente ainda tem a questão da mulher de ser desrespeitada pelo homem. Você falou da agressão. Nossa, o Brasil é recordista em crimes contra a mulher, sabe? Em todas as classes sociais, assim, Sim. não é? Sim, assim, independente, né? Números altíssimos de feminicídio e de agressão mesmo, né? Ontem também eu participei de um evento do Outubro Rosa e a gente conversava sobre isso, né? De como as mulheres são desrespeitadas no Brasil, assim, né? Diariamente, com microagressões, e no meio ambiente de trabalho é a gracinha, é a piada. A pessoa fala, mas é um mimimi. Não é mimimi, sabe? É brincadeira de mau gosto. A gente também normalizou muitas atitudes que são inadequadas, né? É mimimi para quem tá fazendo, mas quem tá sentindo, quem tá recebendo... Exatamente. Pode não ser mimimi. Eu costumo falar isso, que às vezes, até falando com o filho, não fala assim, mas eu tava brincando. Mas você acha que você está brincando, mas como o outro recebe também faz diferença. É o mesmo caso de bullying na escola. Porque a gente só estava brincando com ele. Não, mas você parou para pensar em como ele está recebendo aquilo? Então, eu acho que
essas questões, às vezes falta até um pouco de empatia mesmo. Você acha que você está sendo legal e, na verdade, você está magoando. E a gente tem que saber, e eu penso assim, até mesmo na profissão de magistrado, né, o juiz. Tem aquela frase, né, quem sabe só direito nem direito sabe, assim, né? O juiz, ele precisa ser humano, ele precisa estar ali e com uma postura serena, né? Eu fico pensando, que juiz eu gostaria de encontrar se eu fosse para uma audiência, sabe? É um juiz descontrolado, um juiz agressivo, um juiz... Porque você não tem... Eu acho que a gente não tem esse direito. Aí eu acho, sabe? Assim, o juiz, ele tem que estar numa posição de tranquilidade, de serenidade, porque as pessoas estão indo para aquele local... A flor da pele. A flor nervoso. da pele, sabe? Já vai ver o homem da capa preta, que todo mundo fala, né? Agora vai ver a mulher da capa preta. O cara já tem pavor de juiz, de criança. Vai ver o homem da capa preta, o homem da capa preta. Mas eu costumo até falar muito para quem é aprovado no concurso do cartório e vai assumir um cartório, porque as pessoas às vezes acham que tem que saber o direito. E eu falo que nosso dia a dia, muitas vezes, a menor das nossas questões é o direito, é a jurídica. Você tem que ter um envolvimento emocional muito maior. E é isso. Ninguém também acorda feliz. Hoje eu acordei feliz. Vou fazer o quê? Vou no cartório. Não. Eu vou para audiência trabalhista. Não vai. Não vai. Então, assim, a pessoa que chega até você, ela já está com um problema emocional, uma carência, às vezes, financeira, de um determinado período que passou. E não estou falando só do empregado. Às vezes o empregador também. Ele vai para ali sem saber o que ele vai precisar gastar, né? Que ele vai ser condenado. E ele já está preocupado com os outros empregados que ele tem ou com reserva. Enfim, todo mundo tem a sua questão. Eu tento sempre levar leveza ali para a audiência. É claro que nós temos hoje no Brasil um número inaceitável de ações trabalhistas, né? Ano passado batemos o nosso recorde, que já era um recorde, né? É recorde atrás de recorde, de quase 4 milhões de ações no seu trabalho no Brasil. Gente, tem quantos juízes do trabalho? Você tem esse número? Eu não tenho esse número, mas assim... E aí a gente Você imagina dividir isso. Procurei, Ramon. Ramon é o nosso chat GPT. Assim, é uma loucura. Isso de casos novos, né? Tirando o passivo que nós já temos, não é? E aí, de novo, eu acredito que, assim, você fez uma boa pergunta. Quantos juízes nós temos, tá? Mas o que a gente deve fazer enquanto sociedade? É ter mais juízes, porque vai ser um número infinito. Porque senão ou entender o que está gerando isso, né? É a história do presídio, né? Vamos entender o que na nossa cultura leva para esse lugar. Por que tem? O que leva a 4 milhões de ações? Né? É o desrespeito por parte dos empregadores eu não tenho essa resposta, tá? Eu só estou querendo oxigenar o debate. Sim. É o desrespeito? É abuso de direito por parte das pessoas, por parte dos empregados, que às vezes se unem ali e tal. É abuso de direito por parte dos empregadores, que preferem falar assim, eu não vou pagar não, porque de cada 10, um vai procurar a justiça. Então, assim, eu não sei, eu não tenho a resposta. Mas o que acontece é que... o que a gente ouve das pessoas, às vezes, é assim, outro dia saiu uma notícia no jornal, e aí você pega pra Cristo, né? Quando eu entro no táxi, eu nunca sou juíza. O que você faz? Eu sou advogada. Porque sempre tem alguém que vai falar mal do juiz de trabalho. Pode falar. Existem 146 varas, não tem a informação específica de quantos juízes. Mas no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. 146 varas. Então dá pra ter uma ideia aí, mais uma média de 150. Porque é um juiz, mais ou menos, Mas juiz tem um por auxiliar, vara, né? Aí tem substituto, eu chutaria 300. Eu deveria saber, tá? Até como presidente da associação, eu deveria saber esse número, eu não sei. Mas, assim, isso só no estado do Rio de Janeiro, né? Mas Bom, a gente tá falando da história aqui, você não pode falar que você é juiz, porque a pessoa... Você entra Você tá no táxi, aí você fala que você é advogada. Que saiu uma reportagem... Exato, obrigada. Saiu uma reportagem, né, que falava assim... quando saiu aquela questão do bebê reborn, não sei se vocês viram essa notícia, que alguém entrou com uma ação pedindo direito pra mãe do bebê reborn. E aí meus colegas, a justiça do trabalho é uma vergonha. Eu falei assim, gente, desculpa, eu sou vítima disso tanto quanto vocês. Porque o que acontece? Se hoje eu, como juíza do trabalho, eu acho importante esclarecer isso para as pessoas, assim. Eu recebo uma ação do bebê reborn, eu não posso dizer, isso aqui é um absurdo, tchau, fecha a porta, você não tá ali para isso. Claro. Eu, que sou paga, a minha remuneração de toda a minha equipe, dos 10 servidores que estão na minha vara, todas aquelas instalações que nós estamos ali e tal, que são pagas pelo erário, né? E essa é uma consciência que as pessoas não têm, porque... E aí, só para não esquecer também de falar um ponto que eu acho muito relevante. No Brasil, a gente acha que o dinheiro público é de ninguém.
O dinheiro público não tem dono, né? Ah, porque isso aqui é gratuito. Nada Não, é gratuito. nada de graça. É tudo pago pelo contribuinte. Isso. Por isso que tem a expressão nos Estados Unidos, eles falam taxpayers money, né? Porque fica muito óbvio de quem está vindo o dinheiro. Sim. O dinheiro está vindo de quem paga imposto, né? E as pessoas acham que a justiça do trabalho é gratuita. Não é gratuita. Não. Não é gratuita. Né? Então, é preciso... Tanto que, quando teve a reforma, houve uma alteração, né, nesse fato, dessa questão da gratuidade de justiça, que depois acabou sendo derrubada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e voltou tudo ao estado como era anterior. Né? E essa questão, esse conceito amplo de gratuidade de justiça, que, na minha perspectiva, deveria ser visto com mais cuidado. Né? E aí entrou essa questão, voltando à história do bebê reborn. Eu tenho que pegar essa ação, eu tenho que processar, eu tenho que decidir, eu tenho que despachar, eu tenho que colocar no PJE, um servidor vai expedir uma notificação. Sim. Então, assim, o problema não é do magistrado, né? Que não é da justiça do trabalho, sabe? Eu acho que é uma questão realmente cultural, de que tudo pode, de que você... Vai que cola. Né? Vai que cola, é isso aí. Porque a pessoa, normalmente, ela não vai ter nenhuma despesa por acionar o Poder Judiciário trabalhista, né? Nenhuma, né? O grande problema que o cartório enfrenta nesse país é porque muitas pessoas, às vezes, trabalham no vai que cola. Trabalham no jeitinho. E aí, aqui o justo paga pelo pecador. Não, e a mesma coisa, né? As pessoas às vezes falam assim: o cartório cobra caro. E no cartório é caro. Mas elas não sabem o quanto realmente é do cartório e o quanto que é recolhimento. É isso né? aí. E, assim, a reforma tributária que está vindo vai aumentar os percentuais de imposto e de recolhimento dos atos do cartório. Só que, em vez de brigarem com quem está aumentando isso, eles brigam com o cartório. Só que a gente só vai repassar. A gente, na verdade, a gente exerce uma delegação do serviço público exercida em caráter privado. Então, do mesmo jeito, a gente só cumpre ordem. A gente é fiscalizado. E a gente está ali. Só que a diferença é que a gente recolhe, retém uma pequena parte e o resto é todo distribuído. Mas as pessoas não procuram se informar. Novamente, as pessoas não procuram se informar. E outra coisa, a certidão de nascimento e óbito é gratuito. Não é. Não tem nada gratuito. Tudo que você paga dentro do cartório, ele tem lá, recolhimento de atos gratuitos. Então, assim, a mentalidade precisa mudar. Essa responsabilidade social, né? De nós sabermos que, assim, isso aqui tem um custo social. Nós pagamos por isso, né? Se a pessoa aciona a justiça por uma coisa absolutamente absurda, sabe? Mas é aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Aí entra aquela história, mas todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Meu colega fez, o João fez, Pedro fez. por que eu agora chegou a minha vez. Exato, bem na minha vez. Será que vale a pena ser? A gente, falta de estímulo, eu acho. E aí, quando você está conversando com a sua consciência, né, às vezes eu até olho para o céu e falo, Senhor, vale a pena? Tem hora que você se questiona assim, é tanta impunidade, é tanta barbárie, é o país da Olimpíada do golpe novo. Todo dia tem um golpe novo. Mas vale a pena, sempre vale a pena. Mas vale a pena. Eu, assim, o que eu penso é, eu vou continuar fazendo o meu. Até que essa luta não é minha. Não tem uma frase, assim, se o malandro soubesse como é bom ser justo, ser correto, seria correto só por malandragem, né? Acho que meu pai falava isso. Eu vou continuar fazendo o meu papel. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso acreditar na humanidade. E eu acredito que as pessoas boas, corretas, elas são a maioria, sabe? Tem um livro, a gente estava falando sobre as imagens que as pessoas têm, as ideias que as pessoas têm do mundo, das instituições, de tudo. É muito negativa em relação à realidade, né? Tem um livro que eu adoro, que se chama Factfulness, que não vou lembrar exatamente agora, mas é a ciência de só tomar decisões baseadas em dados e tal. E é de um médico sueco esse livro. Esse livro é incrível, porque ele fala que é isso. A gente é muito contaminado
por impressões, por informações, né? E acaba tomando decisões, criando narrativas que não correspondem aos fatos, né? À realidade. E ele conta que, assim, o livro começa com um questionário, vale muito a pena ler esse livro, eu sempre indico também, porque ele começa com um questionário que ele fala que ele aplica esse questionário em escola de ensino médio e na ONU, e sempre os níveis de resposta, de acertos, são baixos. Não importa assim, o grau de escolaridade das pessoas, não importa nada. E são perguntas assim, por exemplo, qual o percentual de meninas alfabetizadas no mundo? Aí tá lá, 40%? 2%? 8%? Sabe? E ele fala, as respostas, elas tendem, na maioria das vezes, ser piores do que a realidade, sabe? Porque... é isso, quando a gente. A informação, né, a mídia, e não estou fazendo nenhuma crítica à comunicação, muito pelo contrário. O que dá? O que chama atenção? É a tragédia. Sim, é a desgraça. é o que a notícia vende. ruim, não é? Para cada cartório que está agindo corretamente, que está fazendo certo, é uma pessoa, basta fazer uma coisa errada, aquilo vai tomar uma proporção e todo mundo fala, pô, tá vendo? Cartório. Tá vendo? Cartório, não é? O juiz fez uma coisa horrível, não é? Como acontece, são humanos, né? Estamos... E aí ele faz uma situação, aquilo tá vendo? Juiz, é o juiz que, né? Os juízes são... Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Acho que filtrar as informações, assim... Eu vivo um momento hoje que eu não assisto notícia, assim. Eu Não, não, também sei. não tem como. Eu sei, eu não não tem assisto. como. Tem Eu também... escolho, hoje você pode escolher o que você quer ver, Exato. né? E tem gente que dá escolha. Então eu escolho o que eu quero ver. Antigamente você não tinha como escolher. Você tinha 5 canais de televisão e 4 modelos de carro. Hã? Era isso que tinha. Então, assim, você trocava, levantava, apertava o botão, tum. Aí tinha um que pegava melhor que o outro, tum. Então, só tem aquilo. E eu tenho 4 carros para escolher aqui. Hoje não, hoje todo mundo tem a capacidade de escolher o que quer. Né? Ninguém te empurra mais a goela abaixo que você tem que ver e aquilo que passa a ser verdade. Mas é muito complicado. O conhecimento traz dor, né? É a pílula azul ali, né? Vermelha, né? Você vai por um caminho. E porque a notícia não é nada assim, não é que você não se informe, não é? A gente tem que saber, assim, né? Ler bastante, estudar, mas essa notícia da tragédia, da desgraça, da morte, do que aconteceu, eu não tenho controle, sabe, sobre isso. Você vai entrar num buraco negro, assim, é muito negativo, né? Então, acho que fazer esse filtro mesmo, né? Da informação que a gente está consumindo, né? E eu acho que isso vale para todo mundo. Assim. Com certeza. Não, porque se você não filtra o que você está consumindo, você vai por qualquer caminho que te levem. E para quem não sabe para onde vai, né? Qualquer caminho serve. E aquela pergunta de $1 milhão, a justiça do trabalho é lenta? Não, nós somos rapidíssimos. Mas é verdade. Olha, Não é. Você deve ouvir... Ué. Não, mas a Justiça do Trabalho, em comparação aos outros ramos do judiciário, nós somos muito céleres, assim. Ela é bastante célere. Agora, é evidente que nós temos uma questão que é a execução. A execução dos processos trabalhistas é um problema. Por quê? Porque ela não depende somente do magistrado, depende da capacidade econômica do devedor, não é? Claro. Então, às vezes, assim, você tem a minha vara, eu tenho muito orgulho de falar, não é? A 9ª vara, tem uma equipe incrível de servidores públicos, assim, que são um exemplo de pessoas trabalhadoras, dedicadas, enfim, é uma bênção mesmo, né? Eu vejo dessa forma. E a gente consegue hoje, distribuir uma petição, a audiência está para 3 meses no máximo, sabe? São 90 dias, né? E aí o juiz tem, mas acho que, se eu não me engano, 2 meses para proferir a sentença. Só que aí o processo ele sobe, ele volta. E quando vai para a parte de execução, e aí depende muito, sabe? Porque é o que a gente está falando. Se é esse micro e pequeno empreendedor, dificilmente ele vai ter o dinheiro ali para arcar com aquela execução, né? E aí tem que executar, e penhora bem, intima, faz pagar. E aí acaba demorando, mas não é... Dos ramos do judiciário, nós não merecemos esse adjetivo. Qual é a média por mês? Quanto tempo a média de processo? Seu, na 9ª. Eu não vou saber dizer. Infelizmente, eu não vou saber agora. Assim, as audiências são super rápidas, a sentença sai rápido, mas eu não saberia dizer uma média. Eu até tenho esse dado, mas eu não tenho ele aqui agora. Mas é rápido, assim, é coisa de... Eu diria 2 anos, talvez. Aí vai depender se o processo tem perícia, se o processo vai para a instância superior. Né? Eu conheço pessoas que se fingiam doentes para continuar recebendo o INSS. Infelizmente, isso
Eu falei, você faz isso? Ah, faço. Por quê? O governo tá rico? Eu falei, mas você sabia que esse próprio dinheiro que você rouba lá, você paga de imposto? As pessoas não têm essa consciência, né? É igual o seguro-desemprego, né? Acontece também muito. O seguro-desemprego, ele é para o trabalhador que ficou desempregado involuntariamente, né? Aí o que acontece às vezes? A pessoa consegue um novo trabalho, consegue um novo emprego e pede para não anotar a carteira porque está recebendo seguro-desemprego. Mas assim, é importante que a gente tenha consciência que esse dinheiro, ele deveria estar indo para uma outra pessoa, assim, também, né? Não é a regra. Tá? Sim, claro. Essas são exceções, mas infelizmente... Mas acontece. É raro, mas acontece muito. Como acontece também, assim, Cristiane, a gente vê, às vezes, é o que a gente falou, é o empregador que não assina a carteira do funcionário. Ah, mas não assinou por quê? Ah, por que não? Depois deixa entrar na justiça, né? Ou dispensa a pessoa, não paga e fala, vai buscar seus direitos na justiça. Tem de tudo, né? Infelizmente tem... E cada caso é um caso. Tem que ser analisado individualmente. Sim. Essas formas de relações de trabalho atuais, tipo MEI, teletrabalho e não sei mais quais são as novidades que tem por aí, que cada hora inventam. Mas você acha que traz maiores dificuldades ou tem como resolver à luz da legislação que já temos? Acho que traz mais dificuldades. Meio de prova, né? Por conta disso, porque eu acho que no Brasil a gente se acostumou com uma dicotomia. Ou é CLT formal, ou é informal precarizado. Esse é o discurso majoritário, tá? E eu acho que hoje o mundo mudou tanto que a gente precisa analisar essas outras situações com o cuidado que eles merecem, né? Porque não necessariamente todo trabalhador que está fora da CLT, ele é precarizado. Sim. Não é? Porque às vezes a pessoa ali, ela ganha um salário mínimo, que é baixíssimo, né? Sim. Trabalha numa jornada super exaustiva, tem um emprego, enfim, dificílimo ali, não é? Essa pessoa, mas ele é protegido, ele é formal, ele é CLT. Ele é menos... Aí você pega um outro trabalhador, vou dar um exemplo, o motorista do Uber, que eu ando bastante, né, de transporte de aplicativo. E a pessoa tá lá e fala, não, eu escolhi aqui, eu faço o meu carro, eu trabalhava em plataforma, acontece muito, às vezes eu trabalhar em plataforma e tal, eu comprei 2 Ubers, eu alugo e tal, tô aqui e eu faço o meu horário, eu levo meu filho na escola, eu faço tal coisa, trabalho na hora que quer, no dia que quer, quando quer, ganho uma remuneração muito superior ao salário mínimo, mas para um determinado grupo de estudiosos, assim, ele é precarizado. Por quê? Eu acho que essa visão, ela é muito... Né, é o livro que você está falando. Então, eu acho que a gente tem que olhar assim, para a situação real, que não necessariamente esse trabalhador ele é precarizado. Ou outro PJ, porque hoje muitas pessoas, né, optam realmente pela contratação através de pessoa jurídica, porque tem menos recolhimento de imposto, né? Você não tem a fiscalização que um contrato CLT tem. Agora tem que ser um PJ real, né? Porque o que também ocorre no Brasil muitas vezes é fraude. A pessoa contrata serviço doméstico com um PJ, né? Enfim, acontece de tudo, tem de tudo, né? O brasileiro é muito criativo, né? Assim, a gente e quando realmente assim separar não, diferenciar do que poderia ser uma PJ e do que realmente não é uma PJ. Aí eu acho que depende dessa questão do enquadramento jurídico, né? Se é artigo 2º e 3º da CLT. Se tem subordinação, tem aquelas características que estão ali, né? Se é um empregado típico, de acordo com o posicionamento majoritário, ele não pode escolher ser uma PJ. Tá? Ele tem que ser. Até porque essa escolha dele é vista como viciada, assim, se alguém que não tem... Agora, eu ia falar sobre isso e esqueci. Com a reforma trabalhista, foi criado um artigo na CLT que ele vai de encontro a toda essa presunção de hipossuficiência do trabalhador, que é o artigo que foi apelidado do artigo do hipersuficiente. Por quê? É o trabalhador que ganha acima do dobro da Previdência e tem grau superior. E nesses casos existe uma inversão do ônus da prova. Por exemplo, se essa pessoa ganha 50 mil reais por mês e é formada em direito, assina um contrato como PJ... A presunção é de que esse contrato é válido. Sim. Porque essa pessoa tem condições de discernir. Sim, entendeu? É isso aí. Porque antigamente, antes da reforma, não tinha. A presunção era de que essa pessoa ela é hipossuficiente nessa relação, porque ela é o trabalhor em relação ao empregador.
Então, isso já mudou, né? Agora, claro, se for uma pessoa mais, como nós falamos, baixa escolaridade, baixa remuneração, Pô, não a tem presunção como. é de que houve uma coação. Gente, né, o nesse bom contrato. senso já né, é uma coisa assim, que de lei, não, isso aqui não pode. Não, é exatamente, que às vezes, porque tá na lei, esquece o bom senso. E aí, outra coisa que eu ia te perguntar também, que hoje a gente ouve muito, né? É obrigatório a ter o home office, a empresa que contrata? Ou isso é uma coisa de... É um contrato de é trabalho. É um plus, né? Não é um... É um contrato, o contrato de trabalho é de livre estipulação entre as partes. Não tem nenhuma norma no nosso ordenamento jurídico que obrigue o empregador a permitir o trabalho em home office, né? Não, porque às vezes a gente... Ouve. escuta Não isso. vou porque eu não tenho home office. Não, eu vou Gente. sair, ele é obrigado a me dar um home office. Mas quando você entrou no trabalho, tinha a opção do home office? Não, não tinha. Mas então por que agora ele é obrigado a estar? Porque todas as empresas dão. Mas é o todas, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Todas as empresas dão, todas as empresas fazem, você quer... mas não é verdadeiro, não existe isso, né? Agora, é complicado, é uma questão até que no serviço público a gente está sentindo também, porque todo mundo quer teletrabalho, né? Engraçado, eu não sou Eu fã do também não teletrabalho, sou, não. mas, Eu, gosto assim, eu sou rueiro. Eu gosto de ficar na rua. Eu gosto de trabalhar na rua. Eu adoro ir pro Não, cartório. e tem duas versões aí, duas vertentes. Uma que é obrigado a dar o home office, e a outra é que quem trabalha em home office não tem direito. Os direitos de hora extra, hora de almoço, hora... Porque tá em casa. Tem. Isso tem porque está no artigo 6º da CLT, que diz que o trabalho realizado em casa, né, desde que controlado pelos meios telemáticos, etc., ele é enquadrado na jornada de trabalho como do empregador se no trabalho estivesse, né? Então, Gente. Mas é uma questão que, assim, a fiscalização realmente é muito difícil. Sim. Claro. Qual é o único meio? Eu acho que é o login e o log-off lá. Mas aí a gente volta lá pro início da nossa conversa. É uma questão de confiança. Eu não... Porque, assim, se o meu, né, o empregador, ele tem um funcionário, aquele funcionário tem que fazer, vamos supor o nosso caso aqui, tem que lavrar 10 escrituras no dia, né, para aquele cartório. Se ele está trabalhando, hoje a gente ainda tem o e-notariado, né, que você pode fazer escritura digital de casa. Então, se ele lavrou 10 escrituras no dia, ainda que ele esteja de home office, ele continua produzindo. Então, assim, mas óbvio que se ele está em home office, levou 3 dias para fazer uma escritura digital, é porque ele não está trabalhando. Algo está estranho, Então, né? eu acho que existe essa medida. E às vezes, mas é porque não existe a confiança, as pessoas ficam muito presas ao horário, não estou falando de loja, que tem horário e tal, mas ficam muito presas ao horário que entrou e ao horário que saiu, ao invés de se preocupar com o quanto foi produzido. Né? Então, existem essas questões aí que tem que... não estão previstas em lei, mas que eu acho que deveriam ter considerações. E eu acho assim também que houve, né, no primeiro momento, quando teve a Covid e tudo, as pessoas virou aquela coisa assim, agora todas as empresas vão ser home office, né? Tudo vai ser home office. O juiz vai fazer audiência, vai acabar com os prédios públicos, vamos devolver o dinheiro ao erário. E assim, houve um retorno ao escritório, né? Isso é um movimento que a gente vê no mundo, né? As empresas grandes que faziam também foram nesse sentido, né? Vamos todos trabalhar... Porque a cultura você constrói ali no dia a dia, né? As relações. O ser humano, ele a gente precisa. das relações, não é? Como é que você vai mostrar qual é a cultura da sua empresa, quais são os valores daquela organização, se está um em casa, o outro... Eu não sei se eu posso estar ficando muito old school, mas eu devo estar. Mas a gente, por exemplo, a gente que trabalha em cartório de notas, né, existe uma brincadeira que quem trabalha em cartório de notas é que gosta de gente, né? Gosta de estar ali, de... Juiz do trabalho também. Tocar, abraçar. E aí o e-notariado, assim, eu sou uma super defensora do e-notariado, acho maravilhoso a plataforma para você lavrar a escritura com segurança, digitalmente, remotamente, mas assim, é fácil, mas acaba aquele contato. Não tem. É igual, audiência, assim, eu acho que
nada se compara a uma audiência presencial, sabe? Imagina a gente estar aqui, vocês estão lá, imagina se fosse uma audiência, né? É diferente. Você Olhando no olho, olhando só vendo no se tá olho, verdade, se não isso é. que você falou da verdade, a pessoa tem expressões, o corpo Claro. fala, né? Nós, seres humanos, eu acredito assim, muito nisso também, a gente emana energia, né? Se você É. estiver aberto para captar a energia do outro, Com né? Você certeza. consegue... E a pessoa, eu falei isso até em outro podcast que eu participei, a parte, ela quer ver o juiz, né? Ela quer estar na presença do magistrado. E é um direito da pessoa enquanto cidadão também, né? Como recolhedor de impostos, né? Olhar para o juiz e ser ouvido pelo juiz é diferente da câmera. Gente, e tele gera cada situação. Você não tem Mas eu ideia. já vi uns A memes pessoa aí abre de... deitada, sabe? Abre a câmera... Se a no gente banheiro, contar o né? enotariado aqui, o que a gente tem de relato... Nossa, é uma coisa assim... Não, O próprio podcast, se a gente fizesse virtual, não é a mesma coisa. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho Um que colega, sério, parece até piada que eu vou contar aqui agora, mas ele fez uma videoconferência, o cidadão estava na Holanda e estava com um charuto desse tamanho na boca, fumando, fazendo videoconferência. Ai, meu Deus. Olha isso. Acredito total. Lá, Banheiro. Banheiro? cenas, proibidas para menores, tem de tudo, gente, tem de tudo. Então eu acho que é importante. E são momentos, às vezes as pessoas falam assim, mas você vai fazer a pessoa se deslocar para ter uma audiência. Quantas audiências ela tem na vida? Sim. 1, 2, 3, assim, ninguém... Tirando a gente que tem esse cargo, esse trabalho, no cartório, quantas vezes na vida a pessoa vai? Eu conto nos dedos da mão quantas vezes eu fui no cartório, sabe? Vai sim, vai lá presencialmente, vai encontrar o magistrado, vai falar, vai contar a história dela, vai ser ouvida, vai ouvir o outro. Exatamente, até para poder tirar essa impressão, não, eu estive lá, não é assim não, igual o pessoal fala, porque a gente ouve tantas lendas urbanas que a gente começa a acreditar nelas. É claro, né? Então, acho que é importante. Eu acho que esse contato ele é super importante. Então, não tem nenhuma legislação que garanta às pessoas o direito de home office. Ramon, tem pergunta para nós aí? Temos. Eu sou desroteirizado. É um insubordinado, Eu né? sou. Não poderia ser um empregado. Não poderia. sem CLT. Eu sou um criador de conteúdo. A cara da Ana fica ótima. A cara da Ana fica assim, ó. Querida, esse negócio tracionou até aqui desse jeito. Isso aqui ajuda muito. Não. Bagunça não traciona. Vamos lá. Mas tá dentro do roteiro. Diga. A gente está até falando sobre o e-notariado, que foi algo que veio junto com a pandemia e transformou o cartório. E teve algo que mudou na rotina dos juízes, principalmente depois da pandemia? O teletrabalho, a audiência virtual. Porque antes, né, nós tínhamos uma situação que a testemunha, suponhamos, a testemunha ela agora reside no Japão. Aí tinha que expedir uma carta para a testemunha ser ouvida, sabe? Ou então até mesmo em outra comarca. Se fosse outra cidade, Niterói, por exemplo. Aí tinha que falar para o juiz, né? Expedir uma carta para o juiz de Niterói, ouvir essa pessoa. Então, hoje já não existe mais isso. Hoje, por exemplo, no caso de uma parte ou a testemunha não residir mais na comarca, né? Ela é ouvida de forma virtual. E muitos colegas, inclusive, fazem audiências, porque quando as partes optam por um juízo 100% digital, elas podem fazer essa audiência online, se for o caso, né? Eu opto por não fazer audiência online. Então, eu ia perguntar isso que você falou. Existe híbrido? No nosso tribunal, existe híbrido. Infelizmente, nós ainda não temos, assim, condições adequadas para um híbrido adequado, né? E eu acho péssimo até, porque não tem uma tela, assim, microfone bom, não tem. Mas quando há necessidade assim, de ouvir uma testemunha, né, as partes estão presentes, os advogados presentes, o juiz presente, e aí uma pessoa é ouvida porque às vezes mora em Macaé, sabe? A testemunha Não tem conexão. Porque assim, tem uns problemas nesse ato híbrido que é muito complicado. Não, e é ruim, algumas né? regras que têm que ser cumpridas, assim, que é complicado. E às vezes a pessoa não entende. Por mais que você explique, ela não quer entender. Não quer entender. Porque também, outro dia aconteceu isso comigo em audiência. Eu estava fazendo uma audiência e o meu secretário de audiência, acho que era até a Tati, ela é muito atenta, né? A gente estava fazendo audiência, a testemunha e o preposto estavam online. Não lembro por quê, tá? Porque, como regra, eu não faço audiência de instrução online, porque é horroroso. Você parece que tá numa sessão espírita. Liga a câmera, tá me ouvindo? Faz. Tô ouvindo, não tô ouvindo. É um caos. Você sai assim, eu saio... Parece que eu corri uma meia maratona, sabe? E aí a gente fazendo audiência, assim, ela
ela falou assim, eu ouvi primeiro o preposto não pode estar no mesmo lugar, o preposto que representa a empresa não pode estar no mesmo lugar da testemunha. Aí eu ouvi o preposto e tal. Quando foi pra testemunha, ela virou pra mim e falou assim, doutora, eles estão no mesmo lugar. Ih. Aí eu falei, como é que você tá vendo, Tati? Ela, não, doutora, dá pra ver atrás. Assim, a senhora não tá vendo que atrás é igual? Aí eu falei, não, eu não tô prestando atenção naquilo, sabe? Eu tô focada ali no que a pessoa tá falando. Sim. Ela, doutora, fala pra ele virar a câmera. Porque lá eles adoram, assim, né? Graças a Deus o pessoal curte fazer audiência. Aí eu falei assim, o senhor pode virar a câmera? Posso. Começa a enganar. Aí virou assim, né? Não, virar 360, né? Quando virou a câmera, tava o preposto lá sentadinho, assim, no mesmo local, numa sala de trabalho, como se fosse um cartório, assim. Eu falei assim, doutor... Eu olhei para o advogado e falei assim, como é que vocês submetem uma situação dessa, sabe? Porque nessa hora, assim, eu não sou xerife, sabe? Eu não vou sair ali gritando, dando ataque, igual louco, porque eu não... Mas eu fico tão constrangida, assim, sabe? Óbvio que eu anulei o depoimento, não valeu nada. É trabalho à toa. Politicância de má fé, mas é nosso trabalho, sabe? Então, o online é ruim. Mas, respondendo a pergunta, isso com a pandemia mudou bastante, realmente. Assim, a questão do teletrabalho, tem uma norma regulamentadora hoje que os servidores também dispõem de trabalho híbrido. Então, mudou. No serviço público tem essa norma agora. E a última pergunta, um lema do casal notarial é desmistificar o cartório. O que você gostaria de desmistificar da Justiça do Trabalho? Eu acho que primeiro que não é uma justiça que só dá grande causa para o trabalhador. Essa aí é a Eu ia perguntar isso no final. Porque isso é o que todo mundo fala. A justiça do trabalho, o trabalhador sempre ganha, o empregado sempre ganha, o empregador só se dá mal e tal. Isso não é verdade, sabe? Eu acho que, como eu disse já no início, nós temos uma legislação trabalhista que é protecionista, sim, não é, por conta dessa relação de hipossuficiência de muitos trabalhadores, mas o juiz do trabalho, ele deve ser, não é, tem que ser imparcial. Então, isso não é verdade. Muitos processos não são julgados procedentes, né? Então, não é verdade isso. Deixa eu só tirar uma dúvida. Quando a audiência é online, qual a plataforma que é usada? É Google? Essas normais? Zoom? É Zoom. Tem uma especial. Achei que tinha uma plataforma tipo e-notariado para juiz. Não, é Zoom. Entendi. O e-notariado funciona bem? Muito bem. É mesmo? Inclusive, tem vendendo. Você que não sabe usar o e-notariado, olha o gancho. Vai aparecer aqui embaixo o link para você comprar um e-book para você aprender a usar o e-notariado. É mesmo, é bom mesmo. E assim, não é só para quem trabalha no cartório. Que no nosso e-book, a gente fala das circunstâncias de quem trabalha no cartório, como deve se portar, e você, se você quiser fazer uma escritura ou passar a usar o e-notariado para a prática de atos notariais, você, como cliente, como consumidora, você também pode comprar, porque tem lá toda a explicação de como você deve se comportar também. E de uma maneira bem simples e básica. E alegre. Alegre. E divertida. É tão divertida que a gente, toda vez que vai fazer a revisão, a gente fica, nossa, mas está muito legal. É tipo história em quadrinho. É muito legal. Eu acho que tem que ser lúdico e didático, porque ninguém é obrigado a ser especialista em tudo, meu Deus do céu. Nem existe mais clínico geral, existe ainda clínico geral, que cheguei quando criança tinha. Acho que tô com dor de garganta, clínico geral, eu quebrei o dedo, clínico médico geral. Da família, Lembra médico da família? Médicos que atendiam a família faziam tudo, né? Não, e o e-notariado, cada vez, tem mais atribuições que você já pode fazer pela plataforma. Inclusive uma que é muito boa, muito mais segura do que a física, que pouco se fala, você que tem filho, autorização de viagem de menor. Isso Porque você entra no aplicativo, você tira a sua foto, você coloca a foto do seu filho, você coloca a foto de quem vai viajar com seu filho, aí é submetido ao cartório que faz a videoconferência para confirmar que você que está autorizando. Que legal. Quando sai a autorização, sai tudo certinho. E é um aplicativo. Tudo no aplicativo. Escaneia o QR Code lá quando ele for embarcar, lá onde ele for, e vai aparecer toda a autorização, o seu rosto. E é tão pouco falado. E é muito mais seguro. Muito mais. Porque papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. Papel não geme, né? Acabou já? Nossa, mas econômico as perguntas hoje do Ramon, meu Deus do céu. Tem uma, mas acho que eu vou deixar pro final, porque Por quê? eu vou ficar sem graça de fazer. É. Eu vou fazer então. Tem uma história que fala assim: quase metade dos juízes acham que são deuses. E isso se aplica ao registrador também. A outra metade tem certeza. A outra metade tem certeza. Já ouvi isso.
Mas eu É acho mito ou verdade? É mito, é mito. Eu acho que já pode ter sido verdade. Eu acho que a nossa democracia ela vem evoluindo, assim, apesar dos trancos e barrancos, né? É teste para cardíaco, assim, né? Mas até porque a linha da evolução ela não é assim, né? Então, mas eu acho que talvez em um determinado momento histórico isso acontecesse, assim, né? Mas acho que não mais, assim. Acho que o concurso público, acho que a regra do concurso público, ela humaniza o acesso ao cargo público, né? E permite que pessoas, né? Como nós, que não são pessoas que herdaram, né? Que são pessoas que lutaram, né? Vieram de uma classe social não favorecida, assim, não tão favorecida e conseguiram, né? Então acho que não tem. E assim, eu acho que caráter, a pessoa tem o dela. O que ela adquirir, o juiz é mau caráter. Não é que ele é juiz mau caráter. Ele já era mau caráter, ele só virou juiz. Que o rico é mau caráter. Não, ele já era mau caráter, ele só ficou rico. Porque o pobre é mau caráter. Não, ele já era pobre, já era mau caráter. Então, assim, essa coisa, né? Isso aí é muito complicado. Porque o médico é isso, o juiz é isso, o engenheiro é isso, o ator, não sei. Não, o sujeito já tinha um desvio de conduta e ganhou um título. E eu acho que a gente, né, assim, nós que exercemos cargo público, acho que a gente tem que ter isso em mente diariamente. É o orai e vigiai. Né? Para não sucumbir a essa coisa, a essa situação do status, de você achar que você é uma autoridade, né? Que você é super poderoso, porque você é só alguém que está ali para servir ao público, né? Você é um servidor público, todos nós somos em sentido lato, né? Então, acho que não, porque é isso, você, em algum momento você pode achar que você é mais importante, né? Não é, você é só alguém que tem, na minha visão, a bênção, né, de realizar um sonho, de exercer uma profissão que pode atingir tanta gente, né, e fazer o bem, e fazer o que você acha que é o certo, né? Até porque o dia que, né, a gente não quer isso, mas se você passar mal, cair na rua, se for juiz, até um médico, às vezes quem vai te socorrer é um próprio morador de rua. Sem dúvida. É ou não é? Somos todos iguais. É vida, é ser humano, gente. Você tá. Assim, fica todo mundo brigando, né? Ano que vem vai ser um ano problemático, já estou vislumbrando isso, estou aqui com a bola de cristal, né? Mas eu não gosto de você. Você passa a mão na minha. Pode ser, às vezes o cara pode ser um mau cara. Cara, a não ser que essa pessoa seja muito ruim. É instantâneo o ser humano chegar ali, segurar para o outro se machucar. É impressionante isso. De ajudar. Então, assim, aí é tanto gasto de energia, eu fico falando isso. O problema do retrabalho é a energia que você gasta. Meu Deus, não dá para ficar gastando tempo e energia, senão a vida é saber curta. Que o seu lugar não vem desse lugar. Você está naquela posição. É né? isso. Você não é aquilo, né? Você não é. Você está ocupando um cargo temporariamente nessa nossa, né? Na vida que é curta, né? Por mais longa que ela seja, né? E assim, tente ser o melhor, assim. Eu acho que a arrogância, ela nunca vai ajudar ninguém. Vai ter um dia mau, um dia que você vai estar, né? Vai ter um dia mau, pô. Tem um dia mau, tem um dia bom, tem um dia que você vai errar e te erra. O importante é isso, eu acho que é o vigiai. Todo dia falar, nossa, hoje você acha que eu nunca saí de uma audiência pensando, nossa, peguei pesado. Nossa, falei o que eu não devia. Nossa, me aborreci demais. Claro, mas eu acho que só de ter essa consciência de voltar e falar, né, e pensar assim, poxa, amanhã eu não vou repetir isso eu não vou fazer de novo. Às vezes até com filho a gente faz isso, né? Pô, com filho tem horas que eu falo assim, nossa, como é que eu falei isso pro meu filho e tal. Aí eu falo, mas amanhã eu não vou falar. Agora eu já falei, pedi desculpas e tal, mas somos humanos, né? Outro dia eu li uma frase do estoica, assim, que eu gosto, que falava sobre isso, né? Assim, quando você falhar, se perdoe, né? Agradeça por você ter agido como um humano. É claro que isso não vale para tudo também, né? Porque tem falhas que são muito graves, mas assim, isso é parte da nossa humanidade, eu também né? acho. E você reconhecer a falha já é um ponto. Exato. Grande, né? Esse é o momento em que você fica à vontade para fazer uma pergunta pra gente. Olha lá, então vamos lá. Deixa eu pensar. Que juiz também gosta de fazer perguntas. Agora! Eu adoro saber da vida das pessoas, sabe? Assim, eu queria saber de vocês, assim, porque, por incrível que pareça, eu já ouvi muito, né? Na época, o meu ex-marido, ele falava assim, você não pensa em fazer concurso para cartório, sabe? Por conta da questão da remuneração, né? E tal. O que vocês acham mais difícil? Vou fazer duas perguntas, então. Uma pergunta que vale por duas, tá? O que seria o principal bônus e o pior ônus de trabalhar no cartório? Olha só, o bônus
Bom, em notas, se a pessoa que está indo para lá gostar de trabalhar com pessoas, esse é o bônus. Beleza? Pra você gosta. Você tem gente. oportunidade. Eu acho que não só no Notas, eu acho que em todos eles. Você tem que gostar de estar com pessoas. Primeiro que era de Ajudar- direitos de humanas, né? É isso. Então eu acho que o bônus é você trabalhar com pessoas. E você poder ajudar é muito gratificante no final do dia. Ah, o cara te xingou, te humilhou. Cara, aí o problema é dele. Exato. Eu já entrei com. Já teve gente que foi lá, mas assim, mas virado num samurai, com No giraia. giraia, com todo mundo junto. Lá o cara tava carregando uns 15 com ele lá dentro. Aí eu falei, tá, mas o que houve? Quer tomar um café? Não, tô nervoso. Tá, então respira aí. Aí saímos de lá, muito obrigado. Não sabia que cartório era assim. E vira cliente, e vira amigo, e traz mais gente, traz mais gente. Agora, se ele chega lá, com uma botina desse tamanho, eu pego minha botina, dou-lhe a botinada nele, não Exato. tem como resolver o problema. Exato. Eu também posso estar no meu dia mal. Aham. E às vezes a gente tá. É. Mas a gente tem que tentar não entender, porque se você, eu falo e repito, eu vou fazer direito. Cara, se você está escolhendo, vai trabalhar com planilha, conversar com o IA, né? É claro, a gente é ser humano, tem dia que a gente não vai estar bem. Mas você tem que se colocar numa posição que você está, principalmente o titular do cartório. Ele está, e todos os funcionários, né, os prepostos, está exercendo uma função pública. É isso Além aí. de tudo, você tem uma função social. Então, você tem que querer estar ali. É isso. Porque se você não quer, você quer chegar, cumprir e bater carimbo e olhar para o céu, vai ser outra coisa. Exato. Porque, assim, a pessoa que chega ali para fazer uma certidão de óbito, cara, ele perdeu alguém. Ele tá Naquele sofrendo dia. muito, Ele não teve tempo de passar o luto. É. E mesmo que seja no Notas, a lavratura de um inventário, a compra de um imóvel, às vezes na compra de um imóvel, que é para ser um momento feliz, você tem algum tipo de Gente. atrito. Olha, aí vocês estão falando, só fazer um parênteses, né? É a mesma coisa do juiz do trabalho, sabe? As pessoas falam assim, porque eu vou fazer audiência, eu não tenho paciência. O que você tem que ter? Você tem que gostar de gente. gente. Você vai julgar processo. Onde você vai ter um trabalhador, um empregador, você tem que ouvir essas pessoas. Então, assim, para ser juiz, pelo menos juiz do trabalho, que faz muita audiência, é gostar de gente. E eu acho que é esse que você falou, é o bônus. Eu perguntei para vocês do bônus, né? Me parece que esse é o bônus. É o de seu vocês, bônus, né? E o ônus? E talvez seja o mesmo. É o né? mesmo, que é o preconceito. Não, você tem que querer estar ali. O ônus. Você não está só exercendo uma carreira jurídica, porque você vai ter que ter gestão de dinheiro, gestão de pessoas. Você tem que ser um líder, ou se você não é, você tem que ter alguém para liderar aquelas pessoas que vão trabalhar para você, porque o Estado te delegou uma função. E você tem que distribuir essa função. Olha a responsabilidade que você tem. É Você é muito. um empresário do cartório, né? Essas pessoas não têm essa visão, né? Não tem, é E um vocês gestor. respondem na pessoa física, não é? Isso aí. Que é importante também. Tributação, que todo mundo saiba, tudo. porque senão Tanto vira só imposto, o sonho, né? tanto imposto de renda 27 como a é responsabilidade. 27,5. A O responsa- imposto de renda também imposto de renda da pessoa 27,5. física e a responsabilidade objetiva é o tabelião. Vocês não abriram a PJ do cartório, não deu? Não tem. O cartório até tem um CNPJ, mas Isso. ele responde Tributado na pessoa física. tanto tributado e civilmente, criminalmente não tem como, mas civilmente também. Você não entra contra o cartório, você entra contra o titular do cartório. Pois é. É esse lado importante que as pessoas saibam também. Porque é como a gente está falando, senão parece que é só o bônus, não é? Não tem nada de... É uma responsabilidade muito grande, né? Independente de todas as outras. né? E o titular, os contratados dele são CLT. Então, o empregado do cartório, ele entra contra o titular, não é contra o cartório. Apesar do cartório ter o CNPJ, né? É isso Porque aí. o empregador é o titular do cartório. É o titular. A carteira é assinada pelo CPF dele. É um pouco doido. E agora? Que Estamos caminhando para o final. é? Passa rápido, né? Muito rápido. É, Ficaria tinha- aqui horas conversando. Tem assunto, Tem. tinha ainda muita coisa para falar, né? E direito de trabalho é um assunto vasto e que todo mundo tem dúvida. É. E eu acho que às vezes
o que se peca, assim, eu vou falar, não estou falando especificamente das sentenças da Justiça do Trabalho, mas em geral, porque de um outro juiz até que falou, os juízes precisavam se preocupar um pouco mais em fazer sentenças para quem está sendo julgado. E não ficar falando um monte de palavra difícil que quem está recebendo aquilo, que precisa daquilo, não entende. Mas esse não é um problema, aí só assim, do juiz, né? É um problema do direito. Do assim, direito. É a linguagem simples, mas tem todo um movimento hoje, tem protocolos, recomendações do Conselho Nacional de Justiça para que os juízes e todos aqueles servidores, né, que a gente utilize linguagem simples, né, inclusive visual law. Você brincou do desenho, de fazer a cartilha e tal, para a pessoa entender. Tem juízes, né, agora não vou saber dizer de qual estado no Nordeste, que ela profere, acho que é uma mulher, as sentenças com quadrinhos mesmo, sabe? Legal. Aquela coisa muito legal, Tirinha, né? é. E eu concordo 100% com você, porque o trabalhador deveria ser capaz de ler aquela sentença e entender. Porque a pessoa lê, ela não sabe se ela ganhou ou se ela perdeu. Né? Então, assim, realmente Eu sempre falo da ressonância magnética. Quem fez já sabe, parece que você tá podre por dentro quando você lê. E realmente não tem nada ali. Eu falo, não, só um ligamento rompido e nem precisa operar. Eu falei, meu Deus, mas é assim que as pessoas se sentem. Tem uma palestra que te fala, né? Que é o juridiquês que engaja. O juridiquês, aqueles termos em latim e tal, assim, né? Enfim, hoje em dia já tá um pouquinho fora de moda, mas já se utilizou muito, né? Tem uns ainda tem que muito ainda, gostam, né? né? E agora a nossa última pergunta, né? É até difícil fazer essa pergunta, né? Qual a pergunta, eu tenho que ler que eu sempre esqueço, que você gostaria que te fizessem, mas nunca fazem? Ou nunca fizeram? Ai, meu Deus, que difícil. Porque as pessoas fazem muitas perguntas pra mim. Eu sou uma pessoa acessível. Mas eu acho que abrindo meu coração, acho que a pergunta seria, tá tudo bem? Você tá bem? Você quer um Eu abraço? acho que essa pergunta porque Você eu vê- acho que tem esse lado também da posição de ocupar um cargo de poder, né? De ser uma mulher forte. Eu acho que Tem que por estar bem o vezes, tempo as inteiro, pessoas, né? a gente tem que estar bem, Gente, todo a gente mundo tem é que ser estar assim. Eu humano. acho que essa pergunta assim, tá tudo bem, é uma pergunta muito boa. O médico também tem febre, né? Exato. O médico tem febre. A gente também vai no cartório. A gente também vai no cartório. Nós somos usuários do cartório. Né? Então, assim, é um ecossistema onde todos transitam. Né? Eu acho que é tipo novela que tem aqueles núcleos, às vezes tem um núcleo, às vezes, que não conversa com aquele núcleo de lá, mas esse núcleo aqui, eles transitam entre eles o tempo inteiro. E é isso, a gente vive num ecossistema gigantesco. Querida, muito obrigado. Eu que agradeço. Você veio aqui para desmistificar a personalidade do juiz, né? Porque é muito chato que você ensina para os seus filhos. Sempre ouvi desde pequeno, o homem da capa preta vai te pegar, o homem da capa preta, o homem da capa preta. E você, meu Deus, o juiz é um homem da capa preta. Como o cartório passa de pai para filho, né? Então, são falácias que a gente ouve desde pequeno e, infelizmente, a gente acredita nisso tudo. Suas redes sociais. Muito obrigada. Bom, primeiro quero agradecer vocês, foi um prazer. Espero ter desmistificado. Não, foi Justiça muito do legal, Trabalho. muito, desmistificou muito. O Shane, inclusive, ele não vai para processar o patrão, porque ele já entendeu. Um dia ele ficou aí até 2 horas da manhã, que eu tô sabendo. E tinha algo relacionado com o cartório. Com o cartório. Não vou entrar no mérito. Não vou entrar no mérito. E eu tenho compartilhado agora esses conteúdos a respeito de relação de trabalho, liderança feminina nas redes sociais. Então, eu tenho o LinkedIn, Taciela, e o meu Instagram é Taciela Sileno, tudo junto. Sileno é CY2LZNO. Então, vai ser um prazer trocar sempre com quem tiver interesse, né, na nossa área. E muitíssimo obrigada, adorei. A gente agradece muito pela simpatia, pela leveza, que eu acho que a vida tem que ser assim, cara. Sim. Os problemas a gente deixa lá para fora. Tudo passa, né? E aí as pessoas ficam tão presas a coisas pequenas. E as nossas redes sociais, vocês já conhecem, @Casal Notarial, em todas as plataformas. Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Falou do TikTok? Falei. Eu tenho que contar no dedo, aí eu não erro mais. E o nosso site é www.casalnotarial.com.br. Lá você vai encontrar sobre o nosso podcast, vai encontrar sobre a loja de roupa, livro e o céu é o limite. E daqui a pouco a gente vai virar uma universidade de cartório. Então é isso. E um beijo, até o próximo episódio. Muito obrigado.
Locação notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você